Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Evelise Lima. Tá começando mais um podcast Identidade. Esse é o nosso segundo episódio. E hoje eu trouxe aqui um amigo muito querido, que é o Diego Polish. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo. Obrigado, Evelise. É um prazer estar aqui com você. É uma alegria muito grande de poder estar participando. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Então, o Diego é um amigo que eu tenho já faz acho que uns quase 2 anos, né? Mais ou menos. Por aí. Que foi um presente de Deus na minha vida, uma pessoa que eu sei que é um homem de Deus, né? É um homem que caminha nos caminhos do Senhor. É uma pessoa que tem bastante estudo, ele conhece da palavra. E hoje eu estou aqui para aprender um pouco com ele também. E também conhecer um pouco da história dele, que eu já conheço o testemunho dele. Mas, né, hoje eu estou trazendo aqui como é que eu posso falar? Um choque mesmo de realidade com o que Deus faz na vida das pessoas. Porque, assim, a transformação na vida do Diego foi uma coisa totalmente sobrenatural mesmo, né? Foi muito impactante. Então, pode ficar à vontade aí. Obrigado. Como diz o podcast sobre identidade, né? É uma coisa bem importante ter a identidade para a gente poder exercer aquilo que a gente precisa exercer. E exercer a sua identidade com a autoridade que Cristo nos dá são coisas bem poderosas de se viver um view muito grande, né? Então, quando você entende o seu papel como ser humano, o porquê da vida, né? Muitas pessoas correm atrás. Até hoje eu postei um texto no meu Instagram de uma foto que eu tenho, que eu postei lá. Eu falei que as pessoas, elas correm atrás de sonhos, correm atrás de objetivos, um na área financeira, outro na área da empresa, enfim, mas na verdade para um homem ser bem sucedido, para um homem ser humano em si, ser bem sucedido é você estar debaixo da vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. E quando você está ali é porque você descobriu a tua identidade. E aí você exerce a tua identidade com a autoridade que Ele te deu. É exercer a autoridade com a autoridade. Uau. E isso é muito impactante, né? E isso pode mudar a história não somente de uma pessoa, mas as pessoas que estão ao seu redor vão ser transbordadas por isso, né? Vai cair sobre os outros, né? Um testemunho assim que é muito real, isso é a minha namorada Miriam, que está aqui com a gente. Ela foi impactada por eu exercer essa identidade depois que eu conheci a Cristo, né? Quando nós nos conhecemos, eu falo que a gente se conheceu no meio do fogo do Espírito Santo, porque foi onde eu estava exercendo realmente a autoridade que o Senhor me deu, a minha identidade, quem eu sou em Cristo hoje, e ali a gente teve experiências com o Senhor, e foi assim que eu conheci ela e nós estamos juntos hoje. Bacana. Mas a minha história começa antes de Cristo, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado. Porque eu sou adotado, a minha família era um pouco desestruturada, que eu vou dizer assim, de uma forma modesta, né? Mas era uma família mais desestruturada, porém tinha muito amor, tinha muita, né, convivência ali entre eles e tal. Mas a gente via que tinha muitas dificuldades. E eu cheguei nesse lar sendo adotado. Então eu cresci dentro de um lar destrutivo, porém de uma família que não tinha nem princípio nem valor. Eu não tenho assim uma referência de um vô, de uma bisavó que foi cristã ou coisas assim, sabe? As coisas foram acontecendo e conforme as coisas iam acontecendo, eles iam vivendo. Eu acho que a maior parte da classe brasileira aí vai aprendendo conforme a vida vai direcionando você, né? Antes da gente começar a gravar, que a gente estava falando sobre isso, né? Que você foi sendo direcionada e os pecados e tal, mas você sempre tinha um propósito, né? Então comigo não foi diferente. Conforme as coisas da vida foram me oferecendo, eu fui experimentando. Então eu tinha tudo para dar errado. E por um bom tempo eu dei errado mesmo, né? Aos 13 anos de idade eu já comecei a usar drogas, já comecei a beber. Eu lembro de ter garrafas de uísque debaixo da cama porque eu não conseguia dormir. Eu só conseguia dormir alcoolizado, então eu precisava do álcool e da droga para conseguir pegar no sono. E até hoje sempre tive dificuldade para dormir. Eu não sou uma pessoa que eu deito e dorme. E acorda às 5 da manhã. E acorda. E então eu precisava dessas coisas para conseguir, né? Por quê? Porque, como eu falei, eu fui adotado. E é muito interessante isso, porque a parte espiritual, quando você é adotado, porque você é adotado, porque houve uma rejeição da outra parte.
Às vezes não consciente ou inconsciente, não importa, a questão acontece da rejeição. E pode ser desde o ventre também. Desde o ventre, né? Por exemplo, se a mãe ali amaldiçoa ou fala qualquer coisa da criança no ventre, né? Tipo, hoje é normal na classe brasileira, uma mulher acaba engravidando muito cedo, muito nova, e a mãe não aceita aquele relacionamento porque ela vê que aquilo não é bom para a filha dela, por exemplo, ou vê que o rapaz não tá nem aí com nada. Então já tem brigas, já tem discordância. Onde já tem a discordância, Deus não está no negócio, porque Deus ele é paz, ele é justiça, né? Deus já não está naquele negócio. Então o que acontece? A filha fica decepcionada com a mãe, porque a mãe não aceita o rapaz, daí os dois acabam brigando, são muitos novos, imaturos. Foi no caso da minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe, ela me teve com 13 para 14 anos. Nossa, ela me teve quando eu nasci, ela tinha 15 anos. Ela era uma criança, né? E fruto do carnaval aí, né? E então ela me rejeitou no ventre, porque ele não quis saber dela. Foi um caso meio que rápido, vamos dizer assim, um relacionamento de uma noite de carnaval. E ela já era usuária de droga, né? Ela já tinha ali um certo contato com isso, né? Bebida, droga, o ambiente que ele tinha ali era de festa, era tudo isso. E os amigos dela, eu posso falar com propriedade porque ela cresceu com as minhas irmãs adotivas. E eu lembro das festas das minhas irmãs adotivas e eu, tipo, criança e pré-adolescente naquele ambiente. Eu lembro que aquele rolezão. Eu lembro que no final das festas era a gente convulsionando. Os caras brigando pra segurar a língua da pessoa, pra não convulsionar, pra não... Era uma coisa sinistra, assim. Eu cresci nesse ambiente. Então, foi uma coisa... Claro que isso é uma parte, né? Sempre tem a parte boa, sempre tem, né, tudo. Mas eu cresci nesse ambiente. Então eu já cresci com esse sentimento dentro de mim de que eu não era ninguém, de que eu era rejeitado justamente pela rejeição. Então eu sempre falo que uma das minhas maiores brigas comigo mesmo é a questão da rejeição. Tudo me leva a dizer que eu fui rejeitado. E até hoje com Cristo é assim, né? Mas das minhas feridas tem poder para curar hoje, graças a Deus, né? Deus ele é maravilhoso e perfeito em tudo aquilo que ele faz. Então eu cresci assim totalmente desnorteado. E aonde foi que eu conheci, com 13 anos já trabalhava, já tinha meu dinheiro, já conheci droga, já conheci bebida, já saía, largo da ordem, escutava rock, os punk louco da vida, então esse era meu mundo, só que eu já trabalhava. Uma coisa interessante, desculpa interromper. Não, pode falar. Mas é que você falou que aos 13 anos a sua mãe, ela já era usuária de drogas e você aos 13 anos começou a usar drogas. Isso é como se fosse uma repetição, né? Aí a gente entra na questão de maldição hereditária, né? Sim. Porque a minha avó, ela veio de um contexto espiritual bem diferenciado mesmo. A minha avó, ela mexia com ocultismo, né? Ela era cavalo de algumas entidades e tal. E então ela desenvolveu muito bem essa parte espiritual com demônios. E ela meio que deixou de herança para mim isso, né? Meio não, deixou de herança para mim essa questão espiritual. Então eu sempre tive visão aberta, sempre tive contato com isso. Como eu sou muito curioso, eu gostava desse lado oculto, obscuro. Aquela revolta que você tinha, então tudo te leva, né? Você é os canos de escape. Quando você tem um problema e você não sabe lidar com ele porque o ser humano não está preparado para essas coisas, a gente tem um cano de escape. Então, para alguns é droga, para alguns é bebida, para outros é mulher, para outros é independente, né? Então eu tinha tudo isso ao meu favor e também eu gostava dessa parte obscura, porque na minha cabeça não existia um Deus. Na minha cabeça esse negócio de que Jesus é Deus, para mim era um folclore. Para mim era alguém que escreveu como escreveu a história do Batman e Robin. Não era uma coisa normal, não era uma coisa real, né? E eu cresci, daí quando eu fui adotado, eu cresci pelo meu pai falando mal dos evangélicos, de pastores, porque isso, porque aquilo, né? Sempre metendo pau. Então, para mim não era uma coisa real, para mim era uma coisa muito fake news. E dentro do ocultismo você aprende que Satanás é o Deus de todas as coisas. Você aprende que ele é o pai, que dele é o poder, o domínio e o reino. Então, dentro do ocultismo, do satanismo, da alta magia negra, você meio que, não que você é obrigado, mas é meio que normal você chamar Satanás de pai. E você chegou a se aliançar assim, dessa forma, tipo, mais... Tive alguns pactos, tive algumas coisas que eu vivi ali, né? Teve algumas coisas que eu me envolvi, mas eu não cheguei a ir muito profundo porque eu não queria. Por quê? Porque eles precisam de uma pessoa muito obediente pra estar ali. E eu revoltado, eu queria, né, viver a minha vida, eu queria curtir, eu queria sair, eu era novo, queria me drogar, eu queria curtir as festas, queria curtir bar, queria curtir rolê, eu não queria saber de nada, né? Então, basicamente eles não podiam
ficar comigo porque eu não obedeci o que tinha que obedecer. Mas, por outro lado, por conta da minha avó, o que ela desenvolveu foi muito pesado. Ela desenvolveu demônios muito poderosos nesse contexto espiritual. Então, os demônios que eram poderosos em poder, né, força, na verdade, quem tem todo o poder, todo o domínio é Jesus Cristo, que isso fique bem claro. Toda a honra é dele, né? Eles tinham muita força dentro desse contexto. Então, por ser demônios muito bem desenvolvidos, eu tinha uma certa cobrança sobre mim. Então, a minha avó, ela teve 3 filhos. Um rapaz mais velho, uma outra tia minha e a minha mãe, que era mais nova. Só que o meu tio mais velho se converteu por causa da esposa, então eles não aceitavam um crente, obviamente, né? A minha tia também morava aqui em Curitiba, foi embora para o Rio de Janeiro, acabou conhecendo a palavra de Deus lá, porque não aguentava apanhar da minha avó aqui, porque minha avó incorporava, né, e acabava batendo nela e tudo mais, porque ela tinha uma deficiência auditiva, então ela tinha mais dificuldade para desenvolver, e minha avó pegava ela como santo e batia nela, né? Então, até a minha mãe, hoje adotiva, que ajudou essa minha tia a ir embora para o Rio de Janeiro. E tinha minha mãe também, que ao longo do caminho acabou... Ela era mais nova, só que ao longo do caminho dela, na trajetória dela, ela encontrou o marido que ela tem hoje e acabou se convertendo também. Então, para quem que minha avó ia passar tudo isso? Né? Então, eles não aceitaram. Quem que estava doidão no mundo, que ainda tinha aliança de sangue, por ser, né, filho legítimo, né? Era eu. Então, foi passado isso. E isso eu só fui descobrir, na verdade, na minha conversão. Nas curas e libertações que eu fui fazendo, eu fui descobrindo isso. E eu tive o privilégio de poder... quando minha avó adoeceu, eu já não tinha contato com ela há muitos anos. A minha avó adoeceu e eu tive o privilégio de ir até o hospital vê-la. E eu pude ali, ela não estava consciente, ela já estava por aparelhos somente, né? Eu tive o privilégio, junto com Cristo e o doce Espírito Santo, de fazer uma oração quebrando tudo aquilo que ela tinha deixado para mim. E eu renunciei tudo, você já era. Você fazer várias vezes a cura e libertação? Assim, fez mais de uma vez? Fiz mais de uma vez, eu fiz 9 vezes. E toda vez que eu fazia, a primeira foi a mais difícil. Foi a mais difícil, né? Mas... eu já vou chegar lá, né, que eu tava falando, vamos só fechar aqui o que eu tava falando. Então eu cresci nesse contexto, daí eu fui usando droga, fui usando bebida, então eu não tinha identidade nenhuma. E por ter falta de paternidade, porque eu não tive pai, então assim, a rejeição traz porque você não tem pai. Então toda a tua dor é porque você não tem pai, você não teve uma figura que te protegeu. Então você sai para fazer tudo aquilo que você faz. Então um grande passo e uma grande parte de você poder exercer a tua identidade é entender que você tem um pai. A palavra de Deus diz que por mais que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Né? Em outra passagem está escrito, jamais te abandonarei e nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Então Deus, ele é um pai que cuida. E quando eu estava no meio desse bolo, eu tive uma experiência com Cristo. É onde eu fui procurar a minha morte, onde eu fui querer me matar, e eu tive uma experiência com o Senhor. Ele apareceu para mim, me tocou fisicamente num contexto espiritual. Eu estava assim, extremamente destruído ao ponto de realmente tirar minha vida. E foi onde Cristo apareceu para mim e falou, filho, eu te amo, tudo isso que você está vivendo é ilusão e vem para mim que eu vou mudar toda a tua vida, né? Ali ele me deu uma palavra, né? Eu lembro de estar tendo uma experiência muito forte no mundo espiritual com Cristo. Ele literalmente apareceu para mim, falou comigo. Ele me tocou fisicamente, eu ouvi a voz dele audivelmente. Uau. E os meus olhos viram ele. Foi uma experiência surreal. Por quê? Porque eu já tive algumas experiências com o lado das trevas, vamos dizer assim, né? Então, eu já tinha visto demônios, já tinha conversado com demônios, já tinha brincado com demônios, coisas assim. Então, se alguém chegasse e falasse, só pregasse a palavra para mim, eu não ia crer. Então, eu tinha que ter realmente uma experiência, né? Tem pessoas que convertem só ouvindo a palavra. Tem pessoas que se convertem porque cresceu dentro de um lar cristão, mas fica ali naquela parte meio que religiosa, mas chega um momento que ela tem uma experiência com Cristo. E essa experiência você não tem como, é a fé, né? A fé ela não é investigatória como a ciência. A ciência eu preciso te provar que isso daqui é um vidro e que tem água dentro. A fé não, a fé você crê e acabou. Então é uma coisa muito particular de uma pessoa para outra, né? As pessoas chegam, como é que Deus existe? Sempre tem esses debates teólogos, sempre tem essas questões, lado direito, lado esquerdo. Por que Deus existe? Como que Deus existe? Cara, eu sei, acabou. É minha fé e ninguém quer ser julgado pela sua fé, né? Então, uma boa parte para você exercer a tua identidade, saber quem você realmente é, você tem que entender que você tem um pai.
Você entender que você faz parte de um contexto. E aqui eu quero abrir um parênteses, se eu puder, né? A cultura judaica, na cultura judaica, quando o homem engravidava a mulher, né, na verdade, sim, na cultura judaica, eram casamentos arranjados, né? Então, assim, fulano vai casar com ciclano. Então, só que isso não era a pessoa que escolhia aquela pessoa. Não era o homem que escolhia a mulher, nem a mulher que escolhia o homem. Era a família que escolhia a outra família. Então eram dois pilares. Era uma família que tinha princípios e valores em algo que eles acreditavam, que escolhia uma outra família com os mesmos princípios, os mesmos valores. Então eram duas colunas fortes que se escolhiam para ser mais forte dentro da sociedade. Porque para o judeu, levar o nome, passar o nome adiante era um maior privilégio. Né? Quando Jesus Cristo ele vai escolher os seus discípulos, ele escolhe os rejeitados, aqueles que não foram aprovados no bar mitzvah. Né? Então, era uma família escolhendo outra família. E qual que era a pedra angular, a fundação dessas famílias? Deus. Eles acreditavam em Deus. Né? Tanto Pedro declara, né? Vocês rejeitaram a pedra angular, que é Cristo Jesus. Então, a base das duas famílias era Deus. Né? Era Adonai, que nem os judeus chamavam. Então, duas colunas fortes eram as duas famílias. Daí vinha o esposo, a esposa, que era no telhado. E a porta dessa casa era a criança. Então, quando esse casamento acontecia e o esposo engravidava a mulher, na cultura judaica, o homem se retirava por 8 dias para orar e jejuar. E perguntava para Deus, Deus, o que é esta criança? É homem, é mulher, o que vai ser? Já tinha até ultrassom ali. Já tinha tudo, não tinha ultrassom naquela época e recorria a Deus, né? A melhor ultrassom da face da terra. E Deus falava, vai ser um homem, né? Ele vai ser um profeta, vamos supor, que você pega os nomes bíblicos dos profetas no Velho Testamento e você pega os nomes, cada nome ele tem um porquê. Por exemplo, eu vivo, um monte de gente vem conversar comigo e se abre e às vezes eu fico sem entender, eu falo, a pessoa às vezes nem me conhece e tá vindo conversar comigo, né? Por que essa pessoa senta do meu lado e abre a vida? Foi assim com a gente, né? Comigo também acontece, tipo, sempre aconteceu mesmo antes de eu estar no caminho com Deus. Então, eu também comigo era assim. Depois eu fui descobrir, depois de convertido, que Diego, o significado do nome Diego vem de Diogo, que é um nome grego, que significa aquele que aconselha. Que legal. Aí você começa a entender, né? Então, quando Deus vinha e falava com um homem ali, ele falava, vai ser um homem, ele vai ser profeta. Samuel, o maior profeta que teve no Velho Testamento. Samuel significa 3 autoridades. Uau, nome fortíssimo. Fortíssimo. Então, Samuel, ele foi tanto rei, ele foi embaixador e ele foi governador de Israel. E ele era o profeta. Então, o nome Samuel significa 3 autoridades. E Samuel foi as 3 autoridades de Israel. Então, o homem voltava para sua esposa e falava, vai ser um menino, ele vai ser um profeta, e o nome dele é Samuel. Ele colocava as mãos no ventre da esposa e já declarava a identidade da criança. Uau, e já falava, você vai ser um homem, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, e você já é amado. Então a criança já nascia dentro de um contexto que o quê? A base era Deus, as 2 colunas eram as 2 famílias, os 2 e o teto que formava o teto era o pai e a mãe. Então a criança já nascia segura, com uma identidade, sabendo que ela é amada, inserida dentro de um lugar onde ela poderia exercer o que ela precisava exercer. E para você exercer essa autoridade, você precisa de um ambiente para isso. A gente vai falar isso um pouco mais lá pra frente, né? Nossa, Mas é muito forte. Nossa, é muito demais. forte. E o que acontece com a gente aqui? A gente acaba, né, por vários motivos, a gente acaba, né, não adquirindo essa identidade, até por questão familiar também, né? Muitos podem ter pai e mãe dentro de casa, mas não tem aquele alicerce, né? Não é uma família fundamentada, né, na palavra de Deus. Exatamente. Né? Não tem princípios e valores, né? Eu lembro uma vez que uma das minhas irmãs veio conversar comigo por uma situação e ela veio falar para mim que ela não aceitava aquela situação porque aquilo estava indo contra os princípios de Deus. Aí eu sentei com ela e falei, tá, mas quais que são os princípios que você está querendo defender? Ela não sabia me falar. Tipo assim, isso vai contra os princípios bíblicos, contra os princípios de Deus, mas eu não sei quais são. Tipo assim, ela defende uma coisa que ela nem sabe o que é. Então, é a parte ignorante da gente de não saber buscar, né? Não é da cultura brasileira ler ou pegar um livro e ler até o final. Eu morei fora, eu morei na Europa um tempo e onde você vai lá, tem piano, tem teclado, tem guitarra, tem violão, para quê? Para exercer isso na criança. Você vai num shopping, por exemplo, tem muito disso. Tem livrarias lá, você pode sentar e ler. Então, você chega no aeroporto, em qualquer lugar, você não vê as pessoas mexendo no celular.
Você vê a pessoa com um livro grosso lendo. Verdade, né? Isso foi uma realidade que me chocou, assim. Porque eu não vim desse contexto. Eu, tipo, bicho grilo, né? Bicho solto. Ler, escola, essas coisas. Não. Eu fui... Por mais que eu li muitas coisas antes de me converter, eu peguei o gosto e o amor por ler hoje, lendo coisas que me edificaram. Aquilo que me traz esperança. Então isso também faz parte de uma identidade, né? O conhecimento que você tem. Porque Deus, ele te fez, e quando ele sopra na narina de Adão, ele sopra ele mesmo. Então ele sopra tudo aquilo que você precisa para você ser quem você é. E ele te insere dentro de um contexto para você poder exercer isso. Quando ele faz o jardim do Éden, ele faz o jardim para colocar o homem dentro. Ele não faz o homem primeiro. Ele faz o Éden primeiro. Ele já prepara tudo para o homem. Tudo aquilo que o homem precisava, ele já faz dentro do jardim. E ele coloca o homem já com uma identidade. Cuide. Faça isso, faça aquilo. De nomes. Pô, a vaca tem cara de vaca. Amarela é amarela. Uma função Exato. dentro daquele contexto, daquele lugar, ele tinha uma função, né? Exatamente. Então, a nossa cultura não é assim. E a minha história pode ser parecida com muitos jovens que podem estar nos assistindo aqui. Jovens de periferia, que talvez a mãe engravidou, mora na favela, mora na periferia de Curitiba, ou independente do estado que você esteja. Mas a minha história pode ser parecida com a sua. A minha história pode ser igual à sua, e você pode ter crescido num contexto onde você não teve pai ou você não teve uma mãe. Quantos jovens eu vejo que foi criado pela avó? Muitos jovens têm a avó como mãe. Eu tenho sobrinhos meus que têm minha mãe como mãe. Tenho sobrinho, tanto quando eu era criança, eu sentia inveja deles. Porque minha mãe às vezes me dava mais amor pra eles, porque não teve o pai, do que pra mim. Eu que tava ali, eu era filho e não tinha esse amor. Então, mais um pouco de revolta dentro de mim, né? Rejeição, exatamente. Então, tudo está atrelado, né? O espírito de medo anda com o espírito de morte. Quanto mais medo você tem por N motivos, mais o espírito de morte se aproxima de você. E a Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, ele vai te roubando a fé, ele vai te roubando a alegria, as dificuldades. Então, tipo assim, para você se matar é 2 palitos. E eu cheguei a esse ponto de não ter identidade, onde eu fui tirar a minha vida. Não fazia mais sentido, né? Não fazia mais sentido. Muitos chegam nesse ponto, assim, de Exatamente. se perder a ponto, assim. Quando você não tem uma base, você não tem para onde você correr, você não tem para onde voltar, né? Para onde irei? Só tu tem palavras de vida. Por isso que o cristão, ele, por mais que ele passa por várias coisas na vida em relação a ainda coisas, né? Problemas familiares, problemas emocionais, a gente sempre tem para onde voltar. Isso que nos dá esperança, né? Exatamente. No meio desse contexto, eu acabei tendo essa experiência com Cristo. E aí começou meu processo de identidade. Começou meu processo de saber quem eu era. E agora? A Bíblia fala que ele te transporta do império das trevas para o reino do Filho amado. Uau. Ele te tira, ele te transporta, ele te arranca dali. Só que o legal é que com Deus, tipo assim, na nossa cultura, na nossa mentalidade, a gente sempre vai ver um prisma da palavra de Deus conforme a gente acha que é certo. Tipo assim, a gente sempre vai ler a palavra de uma forma carnal, daquilo que nós vemos. Quando a gente lê lá em Apocalipse, bode, touro, isso e aquilo, por quê? Porque era o que eles viam. Se hoje, que nem ele descreve Cristo, né? Eu vi por detrás de candelabros um ser parecido como um homem, em Apocalipse 1, ali 12 em diante, ele vai falar isso, né? E vi animais, e quando ele vê os serafins em Jeremias, por exemplo, ele fala, eu vi animais, vi um ser parecido com um rosto de touro, de bode, de leão, de águia, porque era o contexto que eles viviam. Se hoje eu falasse pra você assim, eu vi Cristo, como que ele é? Eu vou falar pra você, ele é tipo 1000 iPhones brilhando de uma vez só. 1000 tela de LED gigante. Porque é o contexto que nós vivemos hoje, digital, gente. Entendeu? Então, assim, é uma simbologia do que ele tá falando ali. Né? E ali começou meu processo. Então, assim, o legal de Deus é que ele não te... Para eu poder ser um médico hoje, eu preciso fazer um cursinho, eu preciso estudar, eu preciso passar na prova do Enem, eu preciso ser aceito numa faculdade, eu vou estudar 4 anos, fazer pós-graduado, blá, 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 aí eu vou se tornar médico. Em Cristo Jesus, não. Eu não sei ser filho, eu nunca soube ser filho. Por quê? Porque eu não tive pai, eu cresci dentro de um lar, dentro de um contexto que eu não sabia ser filho. Eu era rejeitado porque eu era adotado, e eu achava que a minha mãe dava mais amor para os meus sobrinhos, eu tinha os meus canos de escapes, bebida, droga, e a minha mãe não sabia de nada disso, escondia sempre. E agora eu fui transportado daquele inferno, daquele lugar,
que eu achava que era bom e fui transportado para o reino do Filho amado. E agora como que eu vou me portar? Quantas vezes a gente vê, às vezes, mulheres indo com roupas vulgares, que não é um ambiente... Igreja não é um ambiente pra gente ir com certas roupas. Não julgando a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não conhece o ambiente. E tá tudo bem. Talvez ela conheceu a Cristo semana passada e é a roupa que ela tem pra ir pra balada, que ela acha que é certo. Verdade. Então ela não sabe ser filha, ela não sabe se portar dentro de um ambiente desse. E o que a igreja muitas vezes faz? Em vez de abraçar, aconselhar, amar, julga. Verdade. Né? É difícil. Também o contexto religioso que habita dentro das igrejas hoje é muito complicado. Mas isso é história para outro podcast. E ali, eu não sabia ser filho. Evelise, eu não sabia como me portar. A cada 10 palavras que eu falava, 50 era palavrão. Eu lembro que eu fui num retiro do Bola e aí um líder chegou pra mim e falou, cara, fala menos palavrão aí, velho. Porque eu só falava palavrão no meio dos crentes, eu não sabia como o crente se divertia, não sabia como me importar, não sabia fazer aquilo. Né? Eu vim num contexto totalmente radical. E aí eu via todo aquele povo bonito, cheiroso, feliz aparentemente. Porque por mais que esteja na luta, parece que o povo de Deus sempre está bonito e cheiroso, né? E sempre feliz. E eles são melhores, e eles têm dinheiro, eu não tenho. Eles têm uma classe social, eu não tenho. Eles têm amigos, eu não tenho. E Satanás também usa isso para te bombardear, né? E aí foi onde eu tive uma crise de identidade, porque eu não sabia quem eu era. Porque eu vim cheio de trevas para dentro da luz. E até a luz brilhar em mim, dissolver toda a escuridão, dissipar tudo aquilo, levou um tempo. Levou um tempo, e esse tempo me fez sofrer demais. Eu não sabia quem eu era. E o que eu fiz? Eu comecei a pegar referências como pai. Porque eu já fazia isso no mundo. Eu lembro que eu ia na casa de alguns amigos, na casa de alguns colegas, ou algum amigo que eu conhecia, e o pai daquele menino era mais legal do que o meu pai. E ele me tratava bem, me dava atenção. Coisa que meu pai não me dava. Eu falava, cara, eu quero esse cara como meu pai. Eu já tive vários pais na minha mente. Já tive vários. Eu já tinha adotado vários pais na minha mente. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu era um menino frustrado, que tinha meus canos de escape, que bebia, que era revoltado, que era fechado, que brigava sempre. E agora eu tô num contexto onde parece que todo mundo é feliz e eu não. Eu não tinha aquela felicidade, aquele brilho do Espírito Santo dentro de mim. Foi uma época onde eu não tive identidade, foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Foi onde eu mais me tatuei. Por quê? Porque eu não tinha identidade. E era um escape, né? Era um escape, porque eu já não bebia mais, já não fumava mais, já não fazia as coisas erradas, não fazia o que eu fazia. Então, o que eu vou fazer? Eu gostava de tatuagem e comecei a me tatuar. Aí, quando eu percebi, eu olhei pra dentro de mim, com o corpo todo tatuado, eu falei, cara, eu continuo vazio igual. Não tenho identidade. E foram 4 anos dentro da igreja assim, Evelise. 4 anos da minha conversão, foi 4 anos. Eu me relacionava com Deus, com Jesus, como meu Salvador. Como meu libertador. E quando você tem o Senhor Jesus Cristo somente como teu Salvador, como teu Senhor, a palavra Senhor é dono. Ele era meu dono. Ele me comprou. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprado por um alto preço, então agora use o corpo de vocês para a glória de Deus. Nossa. Ele me comprou. Só que quando você tem Cristo somente como teu Salvador, como teu Senhor, você vira um burro de carga dentro da igreja. Você não exerce também a tua autoridade. E era o que eu fazia. Esses 4 anos eu passei me relacionando com Cristo como o meu Senhor. Então tudo que eu fazia de errado era um peso gigantesco dentro de mim. Eu não conseguia exercer graça dentro de mim. De que o Senhor me amava, de que a graça dele estava ali, de que eu estava num processo. Ninguém me falou que eu estava num processo. Ninguém me falou que aquilo era normal. Ninguém fala, Ninguém fala. Porque uma coisa também é muito individual. Eu também, na minha época que eu comecei, né, passei por todo o meu processo. Cara, ninguém me explicou. Ninguém me falou. Da minha vez, ninguém falou. Eu também não vou falar. Mas aí que tá. A gente não aprende quando aprende errado e passa informação errada. Mas assim, eu acredito que Deus faz de uma forma que é para realmente extrair o melhor de nós. E assim, como eu falo, a questão da identidade é uma coisa muito importante. Porque se a gente se envolve muito com pessoas, a gente vai pegar o jeito da pessoa. Então, assim, Deus, ele faz aquilo no meio do ambiente da igreja. E ele te separa até dentro da igreja. Você fica separado, você não consegue se relacionar. Algumas pessoas até conseguem, mas não todas. Conseguem se relacionar. E aí, a partir do momento que ele extrai todo aquilo de você, ele te coloca no ambiente e aí você consegue ter uma comunhão maior com as pessoas, né? Eu sinto que é assim pra mim, pelo menos pra mim foi. Sim, isso faz... É sempre uma gota no meio de um oceano, né? Então, é muito difícil hoje a gente pegar um cristão que ele é genuíno. E
E quando a gente pega as pessoas genuínas, a gente vê uma peculiaridade que a gente não vê na maioria das pessoas. Você pega alguns cantores aí, alguns pastores, quando eu estava nesse processo de 4 anos, quando a gente estava até conversando fora da gravação aqui, fora do ar, que você tinha ido na igreja tal lá, e você nunca viu o pastor descer e orar pelas pessoas, né? Sim. Então, e isso acontecia muito na minha época. O pastor descia e orava, e eu peguei aquela pessoa como sendo a única santa. Não, se aquela pessoa não vir colocar a mão na minha cabeça, era por mim, não é Deus. Já fiz isso. Então, tipo também. assim, daí, tipo assim, você começa meio que endeusar Sim. ou colocar limite em Deus naquilo. Até que eu entendi que, cara, quem prega não é a pessoa, não é fulano, e eu não tô ali movido por pessoa, eu tô ali movido por Espírito. Uma vez eu fui para um debate teológico e me fizeram essa pergunta, né? Diego, o que você acha então da mulher pregar? Paulo fala que não pode. Aí eu falo, meu Deus, se eu falar que pode, eu tô indo contra a Bíblia. Se eu falar que não pode, se eu falar que não pode, as feministas vão cair matando em cima de mim, que mulher não tem o mesmo direito que homem, que isso, que aquilo. Falei, cara, na hora, assim, o Espírito Santo me deu um insight, eu falei, bom, pelo que eu sei, quem sobe no púlpito para pregar é o Espírito Santo, independente de sexo. Ele usa a boca de quem ele quiser. Então ele vai usar a boca até ele usou até uma mula. Então, tipo assim, pra mim não é quem tá ali. É você. É bom você ter boas referências e você recebe da unção que você respeita. Isso eu aprendi com o meu antigo pastor. Você recebe da unção que você respeita. Quando você respeita alguém, você admira alguém, você respeita aquilo que ele carrega, você recebe dele. Agora, se você não respeita aquela pessoa, você não admira aquela pessoa, você não recebe nada dela. Quando ela começa a falar, você fecha os teus ouvidos e vai embora. E isso acontece muito dentro das igrejas hoje. Não é o pastor X, não é o fulano tal, não é ciclano, não é beltrano, então não vou ouvir, não vou falar. Mas, cara, quando um pastor ou alguém sobe num púlpito para falar, é a boca de Deus falando. Sim. E Deus não falou comigo hoje, não? O pastor ficou pregando 1h30 a Bíblia e não falou com você? Eu escutei um testemunho, não lembro de quem que foi, e disse que ele chegou pro pastor e falou, pastor, Deus não fala comigo. Ele não fala? Então vem cá. Subiu os dois e ele falou, pega a Bíblia aí. Ele pegou a Bíblia e o pastor pegou a Bíblia dele, abriu e começou a ler. E ficou tipo uma meia hora lendo a Bíblia pra ele. Ele falou, tá, pastor, mas e aí? Ele falou, Deus não falou contigo? Tô meia hora aqui falando o que ele tá falando pra você e ele não falou com você. Então assim, quer ouvir a voz de Deus? Vai pra palavra, irmão. Da palavra você começa a ter outras experiências fora do contexto. Deus ele pode iniciar uma conversa com você fora do contexto, mas ele sempre vai pra palavra, porque ele é fiel à palavra dele. Então, né? Nossa. É muito forte isso. Aconteceu também. uma coisa essa semana, acho que foi ontem, anteontem. Eu tava me cobrando em relação, assim, a ter um relacionamento mais profundo, porque eu não lembro qual passagem que fala lá sobre o rio, né? Do rio do templo? Do rio que ele começa, a água bate no tornozelo. Acho que Jeremias não é. É Jeremias. Jeremias. Eu não lembro qual que é o... Medição do templo, ele vai pra medir o templo. Ele vai medindo, né? Então, assim, eu tava me sentindo muito medíocre, porque eu tenho acesso à Bíblia, eu já tenho mais conhecimento, eu já tenho um relacionamento com Deus, mas eu tava meio que parada, assim, não tava buscando tanto. E eu comecei algo que eu preciso me aprofundar cada vez mais. Agora que é o momento que eu preciso de me aprofundar mais na leitura da palavra, porque eu já recebi muito de Deus pela boca de pessoas, por vídeos e várias coisas. Deus fala comigo o dia todo, o tempo todo. E aí, até comentei da outra vez, tem gente que fala assim, Deus fala com você, porque eu presto atenção. Então, assim, se eu vou na pregação, a palavra fala comigo. E é incrível como faz todo sentido pro que eu tô vivendo. Só que eu senti muito que Deus ia evitar um pouco de acontecer isso. E eu já comecei a sentir. Então, eu tive meio que um sonho, assim, não foi bem um sonho, mas foi mais ou menos dessa forma, assim. Eu queria ser cheia do Espírito Santo. Aí eu acordei meio que falando comigo mesma, como se fosse num sonho. Vai pra palavra que é dali que eu vou te encher. Não tem como ser cheio sem estar mergulhado na palavra. Nossa, aquilo, acordei assim, falei, meu Deus, tem que ir pra palavra. E mesmo assim, eu fiquei procrastinando. Mas assim, hoje já peguei um pouquinho mais, né? Comecei a dar mais uma lida ali. E até o contexto do que eu tava lendo, tava fazendo muito sentido. Eu falei assim, nossa, é impressionante, assim, como a Bíblia fala. E Deus fala com a gente através da palavra. Demais. Dentro desse contexto de identidade, a gente tem que entender quem nós somos. Temos que entender o que a gente carrega. Então, assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Olha que louco isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tá.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você vai obter o reino. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Ponto, tá falando de salvação. Então, você já é salvo. Outra passagem diz Jesus falando, né? Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com o Pai e semearei contigo. Então, ao momento que você crê em Jesus, você levanta a sua mão, aceita no seu coração como o Senhor Salvador, entendendo que você é pecador e você precisa da graça dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a morar dentro de você. Romanos 5 vai falar assim, ó, porque Deus derramou, no finalzinho de Romanos 5, 4 ou 6 ali, ele vai falar assim, porque Deus amou, porque eu derramei o meu amor no vosso coração através do Espírito. Romanos 8 vai falar, se você tem a mentalidade do Espírito, você colhe vida. Se você tem a mentalidade da carne, você vai colher morte. Mas vocês não são assim, vocês têm o Espírito Santo. Se de fato vocês têm o Espírito Santo, Paulo fala. Então olha que louco, eu estou atrás de algo para me encher do que eu já tenho. Eu estou querendo me encher de algo que eu já tenho. A unção, ela é irrevogável, ela não é tirada. A unção e os dons, ela não é tirável. Então, tipo assim, dom, Deus dá para tanto filho quanto para não filho. Você sabe desenhar, você sabe cantar, você sabe pregar, você sabe entrevistar, isso é dom. Tanto um filho de Deus tem, como um não filho. Eu gosto de desenhar bastante. Só que tem uma pessoa que não crê em Jesus, que pode estar do outro lado, mas também sabe desenhar. Isso é dom. Isso já faz parte da identidade. Exato, faz parte da identidade. Porém, é uma ferramenta para você exercer a tua autoridade e a tua identidade. Agora, unção, ele só dá para filho. E o que é unção? É uma capacitação divina para você ser quem você jamais seria, chegar onde jamais chegaria e fazer o que você jamais faria. E isso ele só dá para filho. Por quê? Porque o Espírito Santo só habita no coração daquele que crê em Cristo. Que crê em Cristo. Se você crê em Cristo, você é filho. Se você creu nele, é porque você aceitou. E se você o aceitou, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai habitam dentro de você. Então, por que eu vou buscar algo que eu já sou cheio? Então, tipo assim, o que eu estou fazendo com o que eu recebi? O que eu estou fazendo com a minha identidade? O que eu estou fazendo com a unção que eu já tenho? Eu vou ficar um gordo espiritualmente? O que Jesus fazia? Ele subia ao monte para orar, ele se escondia, ele saía, ele se retirava para orar sozinho, e ele voltava e desvaziava. E ele se retirava, se enchia, voltava e desvaziava. Então, tipo assim, eu já sou cheio. Quando você entende que você já tem o Espírito Santo, que você já é cheio, que você é filho e que você tem uma autoridade em Cristo Jesus, o que ele fala? Nossa, gente, é muito louco isso, porque olha o que ele fala. A palavra ela vai se conectando. E quando você entende isso, você tem a metanoia da transformação de mente, você começa a entender. Lucas 10, versículo 18 e 19. Eis que vos dou autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião. Você tem toda a autoridade. Deu para quem? Para todos aqueles que nele crê. Então, nesse processo de 4 anos que eu fiquei na igreja ali sem saber quem eu era, eu ficava recebendo de pessoas, até que um dia eu recebi uma profecia de um profeta no monte. Eu quero revelar a palavra para você. Eu não quero revelar para terceiros. Só que o problema é que a gente quer ser já lá em cima. A gente quer chegar, já não chegou. Já quer ultrapassar a linha de chegada. Não. É graduado, é graduativo. Você vai crescendo em fé, você vai se aprofundando. E não é o quanto você sabe, e sim o quanto você pratica. O quanto o teu coração está disposto a entregar, a fazer. Tipo assim, hoje em dia é muito eu quero meu casamento, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero meu luxo financeiro, eu quero minha estadia, eu quero meu conforto. Tá aí Deus. E quando que Deus vai entrar no negócio e falar, cara, eu quero te falar agora o que eu quero te falar. Agora eu quero que você exerça aquilo que eu quero que você exerça. E quando vai entrar a vontade de Deus ali? Mas muitas vezes a gente defende o que a Quadrangular pede, o que a Batista pede, o que o Bola pede, o que o Mevan pede, o Andadura pede, mas a gente nunca defende o que Cristo pede em sua palavra. E ele só quer que você seja filho. E na autoridade de filho você já é herdeiro de Cristo e cordeiro com ele das regiões celestiais. Romanos 8 vai falar, você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo das bênçãos celestiais.
Então, nesses 4 anos eu passava, tipo, orando assim, ó céus, ó vida. Eu entrava, não conseguia ter uma vida de oração, não conseguia ter constância no negócio. Aí, quando eu entendi isso, hoje a minha oração é, daqui de cima das regiões celestiais, eu me coloco ao lado do meu Salvador e eu dou um comando para isso. Por quê? Porque eu sei a autoridade que eu tenho e a unção que eu carrego. Eu passei anos, eu construí, fazem 11 anos que eu me converti. E nesses 11 anos eu construí uma vida de oração. Eu me antecipo na oração. Eu me antecipo, Elise. Por quê? Evelise, desculpa, foi o teu nome errado. Eu me antecipo, por quê? Porque em vez de estourar a bomba, e aí eu corro para Deus já com a bomba estourada, eu falo para alguns filhos espirituais que eu tenho, eu falei, cara, por que você não me pediu para ir no banheiro antes? A Dalit, minha amiga, que provavelmente vai estar estudando, que ela sabe disso. Eu falo, Dalit, você veio tá toda mijada. Verdade. Por que você não pede para vir no banheiro antes? Vem antes do BO estourar. E é isso que eu entendi com a oração. Quando a gente morre, Cristo fala lá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Agora, pare para pensar comigo. Como que pode o autor, o consumador e o criador da vida não te conhecer? É óbvio que ele te conhece. Mas o que Cristo está falando ali é o seguinte, filho. Sim, porque ele vai falar, né? Mas eu orei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome e tal. Sim, você fez tudo isso porque o meu nome tem poder e autoridade. Não por você. Sim. Porque o meu nome tem. E eu não te conheço porque você nunca passou aqui na salinha celestial de oração. Você nunca passou tempo comigo para eu te conhecer e você me conhecer. Então eu não te conheço. Eu sei quem você é, sei seu CPF, sei seu RG, sei quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, porém, apartai-vos de mim. Nossa. Porque aquele que conhece, está falando de intimidade. Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, as 5 imprudentes saem para comprar óleo, é basicamente isso, no escuro. O que tinha de luz? Era a lamparina. É Cristo chegando, pegando a lamparina e medindo a noiva. Deixa eu ver quem você é. É intimidade. E ele sempre usa o casamento como intimidade. E nesses 4 anos ardia meu coração. Por quê? Porque eu me relacionava com Cristo, meu Salvador, e eu era um burro de carga. Só eu servia 5 ministérios na igreja de uma vez só. Nossa. Eu servia na cantina, eu servia nos boas-vindas, servia na comunicação, servia na TDB, lá quando tinha o negócio do antigo pastor de livraria. E eu servia, nem sei mais aonde que eu servia. Na foto eu acho que eu servia, não sei onde que eu servia também. Sei que eu servia um monte de ministério uma vez só. Eu só estava ali sendo um burro de carga. Só que as minhas lutas internas, a minha identidade, as minhas questões particulares dentro de mim não se sarava. E quando eu recebi essa palavra desse profeta no monte, ele quer revelar a palavra para você, não para terceiros, eu me tranquei no meu quarto. Fiquei 2 semanas. Eu falei esses dias para você, né, amorzinho? Eu tive uma experiência com Deus e eu fiquei 2 semanas no meu quarto, trancado. Eu mal tomava banho, gente. Eu mal comia. Eu só orava. Eu parecia João Batista, sabe esses mendigos da rua? Assim, eu parecia João Batista, cara. Só mel e gafanhoto, mel e gafanhoto, mel e gafanhoto. E até que Deus trouxe uma revelação pra mim de por que ele deixou Paulo cego quando ele encontra Jesus na entrada de Damasco. Lá a passagem diz que ele vê o Senhor, fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, quem você está perseguindo? Entra em Damasco, eu vou te ordenar o que tem que fazer. E Paulo fica cego por 3 dias. E Deus me revela isso, e eu não vou revelar aqui para vocês. Mas ele me revelou aquilo, e eu lembro que eu saí daquelas 2 semanas, eu fui para a igreja servir, e aí veio uma moça, uma amiga nossa, e ela falou assim, e aí, pastor? Eu olhei para ela assim, eu falei, eu não sou pastor. Ela falou assim, sim. Eu falei, por que você está falando que eu sou pastor? Dela, porque Deus só revela a palavra para pastor. Uau! E eu falei, uau. Daí eu comecei a entender, sabe? Só que antes disso, eu me relacionava com Deus, com Jesus Cristo sendo o meu Salvador, com o meu Senhor, e me relacionava com o Espírito Santo sendo o meu amigo. Mas eu nunca direcionava a minha oração ao Espírito Santo. Era Jesus, 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 Jesus. Não que isso seja errado, gente, né? Mas eu só direcionava aquilo. E quando falava Deus Pai no púlpito, sério, vocês não fazem ideia, me gerava um ódio dentro de mim. Como assim Deus Pai? Como assim Pai? Porque eu não entendia a minha paternidade. Para eu entender minha identidade, eu preciso entender minha paternidade, da onde eu vim e para onde eu vou. Quando eu entendo, porque assim, ó, o meu destino, tenho minha missão e eu tenho o meu destino. E muitas pessoas confundem o destino com a missão.
Meu destino é o céu. Ok? A gente vai voltar para o céu. Sim. Meu destino, ele é o céu. De lá eu vim, de lá eu voltarei. Porque foi do sopro de vida, do fôlego de vida de Cristo. Então o meu fôlego de vida, meu espírito vai voltar para ele. Então do céu eu vim, do céu eu vou voltar. Mas qual a minha missão? A minha missão é trazer o céu para a terra. Uau. Maravilhoso. E para eu trazer o céu para a terra, primeiro eu tenho que entender de onde eu vim. E quando eu entendo de onde eu vim e o pai que eu tenho, independente do pai natural, independente das dificuldades do dia a dia, a gente tem que entender que as dificuldades elas nos promovem. Eu não quero passar por perrengue. Ninguém quer. Ninguém quer passar por uma doença, ninguém quer passar por uma enfermidade, uma falta de dinheiro, ninguém quer passar por uma perca de um bem, uma separação, algo assim. Ninguém quer. É óbvio que ninguém quer. Todo mundo quer o bem-estar. Né? Todo mundo quer realizar os seus sonhos. Mas e aí? Para você entender e exercer isso, vai além das tuas limitações carnais. Vai além do meu espírito. O meu pastor atual hoje, ele fala, né? Quando ele está orando, ele fala assim: vá além da minha compreensão humana e fala de espírito a espírito. Porque só a Bíblia fala que o Espírito Santo é que testifica no meu espírito que eu sou filho. Então eu tenho que entender de onde eu vim. Quando eu entendo de onde eu vim, eu entendo quem eu sou. Porque, peraí, se ele é rei de um reino, esse reino tem leis e ordens. Sim. E se eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Sim. E se eu sou príncipe, eu tenho autoridade. Então, quando eu entendo de onde eu vim, a autoridade que eu tenho, quem é o meu papel, aí já fica mais fácil qual é a minha missão. E é onde porque a gente tem que entender, Cristo, ele veio como filho de Deus. Só que Cristo nunca veio para curar enfermo, ele nunca veio para ressuscitar mortos, fazer levantar paralíticos, fazer cego ver, surdo ouvir. Isso não era a missão de Cristo. A missão de Cristo foi nascer como Deus Emanuel, Deus conosco, o Messias prometido, e ir para a cruz e morrer e acabar com o poder do pecado sobre nós. Ele veio Essa era a missão de Cristo. Mas na sua trajetória ele curou, libertou, ressuscitou mortos. Então eu já entendi quem eu sou. Agora no caminho, do ponto A ao ponto B, tem uma trajetória. Do A até o B tem uma trajetória. A trajetória aqui pode mudar, mas o teu destino não muda. Então você tem que entender. E não importa o que vai acontecer. Não importa no o que vai destino. acontecer, exatamente. E quando vem a pancada, não quero mais. Não, mas espera aí. Você tem que entender que na vida de um cristão, a pancada é necessária, porque ela vem para te promover. Não tem aquela música antiga? Eu vou passando pela luta dando glória. Então é mais ou menos isso. Então quando eu entendi, depois desses 4 anos, eu tive uma experiência com o Senhor. E foi numa pregação sobre solteiros dentro da igreja. Era um culto de solteiros. E eu fui para esse culto. E no final, o pastor ele fez um clamor. Ele falou assim: eu sinto que tem pessoas aqui que estão orando, mas que a oração parece que não bate do teto, não passa do teto. Se você é uma coisa específica, ele falou: se você é essa pessoa, vem aqui na frente. Eu falei: sou eu. Porque eu sabia o que eu estava vendo naquele momento. Eu fui. Evelise, quando eu cheguei na frente do púlpito, eu já caí. Eu caí endemoniado, 4 anos de conversão. Um demônio específico que estava habitando ali, ele saiu, veio um rapaz de intercessão e ele começou a orar em cima de mim. Nisso, eu tive uma visão. Eu apaguei, eu tive uma visão. Qual era a visão? Eu estava como um feto num quarto escuro. Sabe tipo aquele sonho que você se vê no sonho como uma segunda pessoa? Tipo, você tá vendo o sonho, mas você tá vendo... você de cima. Tipo, você tá vendo o teu bonequinho. Era mais ou menos isso. E eu era um feto e eu tava nesse quarto escuro, não via nada. Só que nesse quarto escuro, era escuro, obviamente, eu não conseguia enxergar nada, mas eu tinha um discernimento que era eu que estava naquele chão. Só que eu não enxergava nada ao meu redor. Nisso, abriu-se uma porta atrás e a luz invadiu. Quando a luz invadiu, ao meu redor tinha muitas serpentes e muitos demônios. Nossa. E ali, quando a luz que a porta abriu e a luz entrou, Cristo estava sobre aquela porta. E ele adentrou aquele lugar. E ele me pegou no colo, e nisso os demônios já correram. E ele me pegou no colo, e eu lembro que eu era um feto no colo dele, assim, ó. E quando ele me juntou no colo dele eu fui crescendo de estatura, chegando até a estatura que eu tenho hoje. E ele falou assim: você tem um pai. Nossa. Aí eu peguei e questionei.
Eu falei, se eu tenho um pai, por que isso? E na minha mente, naquele momento, começou a vir lembranças de criança, do meu passado. E eu comecei a ver tudo pela minha ótica. E eu lembro muito específico de uma briga dos meus pais, onde os meus pais acabaram me acusando, porque minha mãe estava brigando com ele por causa de ciúme, coisas assim e tal. E eles me chamaram e me culparam, porque eles estavam brigando por minha culpa. Eu lembro de ir atrás do sofá, e meu pai tinha me dado um pacotinho de bala, e eu joguei aquele pacotinho de bala longe. Eu falei, eu não quero mais isso daqui e tal, não tenho culpa de nada. E eu vi aquilo pela minha ótica, eu sozinho atrás do sofá, chorando, com medo. E aí Cristo falou assim, não, eu sou o teu pai. Agora deixa eu te mostrar com a minha ótica. E todas as imagens que eu tive do meu passado, ele estava do meu lado segurando minha mão. Nossa, tô me arrepiando inteira aqui. E aí, dali em diante, eu não sofri mais com paternidade. Dali em diante eu entendi que eu era um pai, que eu tinha um pai. E ali eu comecei a exercer com autoridade uma boa parte da minha identidade de filho. Uhum. Agora assim, pai, tô com fome, ele me dava. Pai, quero isso, ele me dava. Pai, quero Danoninho, ele me dava. Tive várias Eu vou aproveitar agora. Tive várias experiências. A minha namorada tá aqui, ela pode falar, amor, né? Sério, é umas coisas assim loucas, absurdas. Cara, e se eu te falar assim, eu nunca tinha entendido essa questão até conhecer o Diego. Porque até então eu tive o meu encontro com Deus, foi dentro de casa. É uma história bem louca. Um dia eu conto de uma maneira mais... eu tenho até um vídeo gravado lá que uma hora eu vou soltar ele. E eu ouvi a voz de Deus. O Diego, ele teve a visão, né? Jesus, ele viu materializado, né? Porque ele via o mundo espiritual de uma forma... de visão aberta. Ele enxergava as coisas. Então, foi a forma que Jesus se manifestou para ele. E para mim, eu ouvi uma voz falando comigo. E essa voz vinha de dentro de mim. Não era uma voz audível, mas era uma voz que era dentro de mim. Eu sabia que não era eu. E eu sempre tive aquela coisa. Eu sabia que era Deus, porque não tinha como não ser outra coisa. Porque é inconfundível. Não tem como você... Quem já pisou no santo dos santos? Não tem como. É impossível, sabe? O negócio assim é fora... Não tem palavras para explicar. Eu nunca vou conseguir. Só que daí eu entendi que existia Deus. Só que eu não fazia ideia quem era Jesus. Eu não fazia ideia. Mas foi passando o tempo, né? Fui me envolvendo mais, né? Sempre buscando a Deus. Mas eu não entendia Jesus. E eu percebo hoje que eu entendi, depois que eu conheci o Diego, ele me falou assim, você não tem que fazer nada agora, você só tem que aprender a ser filha. Eu falei, nossa, como que eu vou aprender a ser filha? Né? Porque a gente não tem uma referência de pai assim, natural, na verdade, né? assim, eu tive referência de pai, mas meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, então não tinha, assim... Houve uma ruptura eu tive um pai que sofreu muita coisa ali, na infância e tal. Eu entendi, Deus me mostrou toda a minha história partindo do meu pai. E aí eu entendi, assim, mas eu não tinha aquela carência paterna. Eu tive, assim, aquela sensação de, tipo, por que meus pais foram embora tão cedo? Porque pra mim era cedo. Meu pai faleceu com 69 anos. E eu não tinha problema com essa coisa de paternidade, com rejeição. Eu nunca sofri rejeição. Terminava o relacionamento, beleza, próximo, né? Tipo, era desse jeito. Ferida na alma, né? Ficava, não, mas eu já me curava, assim. É incrível, sabe? Porque eu realmente conseguia sempre andar pra frente. Não, mas eu digo que fica um ciclo, né? Mas eu ficava repetindo toda vez. Aí quando eu conheci o Diego, ele falou sobre isso, e eu ficava matutando o que ele quer dizer com isso, com paternidade, pai, não sei o quê. Eu sabia, pô, Deus é pai, né? Mas aí eu tive que entender quem era o filho para descobrir quem era o pai. E entender a paternidade de Deus. Exatamente. Então, graças ao Diego, hoje eu entendo a Deus como pai. Eu não me sinto carente, nem órfão. Nossa, muito pelo contrário. Também tenho as minhas experiências com Deus, assim. Às vezes eu falo... Eu até estava contando para meu irmão antes de chegar aqui. Falando, nossa, aconteceu uma coisa aqui que é Deus, né? Tipo, ele chega em horas, assim, que... É incrível. E aí eu vejo o cuidado de pai, né? Então, eu já falei na outra vez também sobre essa coisa de... Quando você entende a paternidade de Deus, você não quer mais ferir o coração do teu pai. Você quer... você se conserta por amor a ele, né? E eu só entendi por causa da tua vida, né? Então, amém. Eu sou muito grata por isso. Obrigado. Testifica a minha fé, né? Sempre quando eu escuto algum retorno, algum testemunho assim, testifica a nossa fé. Mas é isso mesmo, né? Eu tive que passar por esse processo. E aí, quando eu entendi que eu tinha um pai e da onde eu vim, aqui entra a questão, daí assim, a Trindade se uniu e começou a habitar.
Habitar no sentido de trabalhar. Uhum. E como eu estava falando lá atrás, que eu não esqueci, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho amado. Eu não sabia ser filho. Então muita coisa em mim tinha que cair, né? Só que o louco eu falei, né? Se eu quero ser um médico, tem que fazer um monte de estudos para poder ser um médico. Em Cristo Jesus, ele já te faz filho. E você não tem a mínima ideia de como ser filho. Foi o que você acabou de falar. Como que eu vou ser filho? Como como que eu faço para exercer isso? Não tem, a gente não sabe como. E aí é que tá o ponto do negócio. Olha que louco isso. Ele já te faz filho com toda a autoridade de filho, mas você não sabe exercer. É verdade. Você não sabe exercer a tua questão de filho. Você tem toda a autoridade, todo o domínio, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você pode, sabe, por fé você pode mover uma montanha de um lugar de outro pro outro. Só que como que você vai exercer isso? Aqui entra o ponto. Aqui entra o ponto. Porque, ó, ninguém sabe ser filho. Ninguém sabe, tipo, que nem você acabou de testemunhar. Eu não sabia como que eu ia ser filha, como que eu vou descansar no colo do pai. Mas é porque a gente não entende de onde a gente veio. Só que a Bíblia fala em João 16 que o Espírito Santo de Deus viria para nos ensinar todas as coisas. Então não é impossível. Não tem como. Isso aqui, ó, não tem como. Não dá para tirar isso aqui da equação. Se você tirar isso aqui da equação, você nunca vai viver o que você precisa viver e você nunca vai fazer o que você precisa fazer e você nunca vai ser quem você precisa ser. É o doce Espírito Santo. Sem ele, não tem como você entender quem é Jesus, porque é ele que revela as profundezas do coração do Pai. É ele que nos apresenta Cristo. É ele que nos convence. É ele que nos mostra. É ele que nos transforma. É ele que nos lava. É ele que traz essa metanoia. Sem ele, não dá para entender quem é Cristo. Sem ele, não dá para entender quem é o Pai. E sem ele, não dá para entender quem você é. Verdade. Você só vai exercer a tua autoridade de filho, ou a tua autoridade aqui na Terra, se você tiver o Espírito Santo. E como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É os frutos do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Tá lá em Gálatas 5. Isso, mas isso também é um processo, né? Tipo, vai sendo feito. Porque, assim, não eu conheço pessoas... Dia, né? Tipo assim, conheço pessoas que... eu já estudei a Bíblia, já li a Bíblia. E aí eu tentando explicar, né, que tem algo a mais. Que não é só uma leitura, que não é só um estudo. E aí eu pensei assim, mas por que essa pessoa tem esse conhecimento e não tem a vida transformada? É porque não tem o Espírito Santo. E aí, assim, foi exatamente o que você falou. É sobre a questão dos frutos. Porque eu falo pela minha vida. Eu me converti, na verdade, meu modo de falar, né? Eu ia na igreja quando convenceu. Quando eu fui na igreja, comecei na igreja, eu queria fazer as coisas certas, mas no fim acabei, né, me desviando e tal. E depois que eu tive esse toque, esse encontro com Deus, né, que eu escutei a voz de Deus, ali eu entendi que, tipo assim, que eu realmente fui selada. E a partir dali que as coisas começaram a mudar. E eu comecei a ouvir a voz de Deus falar comigo, sabe? Então, as coisas foram mudando, assim. Eu não mudava porque eu queria. É porque não tinha como não mudar. Não tinha como fazer mais as mesmas coisas. Insistir nos mesmos erros, porque ele convence a gente do pecado. E eu tava conversando com uma pessoa esse dia sobre isso. Que ele falava assim, mas o que é pecado? Aí eu citei lá na Bíblia, coloquei o texto e falei assim, isso é o que a Bíblia fala sobre o pecado. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça. Então a gente só entende o que realmente é pecado dentro da gente através do Espírito Santo. Sem ele não tem como. Por isso que a maioria das pessoas... Tem pessoas assim que eu percebo. Acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas de uma forma folclórica. Então eles não entendem que existe o Pai, o Filho, e que o Espírito Santo é o que liga tudo isso, né? Ele é o que dá aquela liga. Ele é o conector, né? Uhum. Ele é a chave do negócio. Tanto que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, eu vou morrer. E os caras ficam tristes. Ele fala, cara, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não vou poder enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Uhum. Então, tipo, se eu ficar aqui com vocês, não vai mudar nada. Gente, assim, eu leio, eu estudo, eu faço, eu sou e babá. Isso é tudo muito bom, Evelise. Você saber, você ter informação, porque o doce Espírito Santo, ele só te lembra daquilo que você sabe, daquilo que você leu. Uhum.
O que você não sabe, ele não vai te lembrar. Você não tem essa informação no teu HD ali para ele poder puxar e falar, lembra disso? Entendeu? Paulo era Saulo, perseguidor e matador de cristão. Consentiu na morte de Estevão. Vai até a sinagoga, vai até Jerusalém, pega a carta de autoridade para ir para Damasco prender os cristãos de lá. E conhecia todo... Conhecia tudo. Paulo era o cara. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o mestre mais top da época. Não tinha homem mais sábio em Jerusalém do que Gamaliel. Se você for puxar ali e estudar sobre a vida de Gamaliel, meu Deus, ele era o maior mestre que tinha. E Paulo estava ali com seus 16, 17 anos aos pés de Gamaliel estudando. Até que chega um momento onde ele está ali. A Bíblia fala que os antigos dão as túnicas e as capas na mão de Paulo para poder matar. Isso significa, eu estou reconhecendo a sua autoridade, Saulo, eu sei quem você é, e eu vou te dar aqui a minha capa para você consentir para eu poder matar este homem. Com 16, 17 anos, Paulo já era maior do que todos os mestres em Jerusalém. Nossa. Aí esse homem pega essas cartas, sabendo tudo, gente. Teologia, escatologia, simbologia, tudo que você pode dizer com gia, ele sabia tudo. Aí você pega este homem, indo para a entrada de Damasco, estudou Deus a vida inteira, conhecia a Deus, mas não sabia quem Deus era. E a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor ali, a conversão foi assim, ó. A Bíblia fala que ele cai de um animal e ele vê e ouve. Quem está com ele, a palavra diz que só ouviu, mas não viu. Paulo, além de ver, ele ouviu Cristo falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha já este homem falando, quem és tu, Senhor? Quem és tu, meu dono? Olha a conversão do cara. Na hora. Ali, Evelise, o que aconteceu? Tudo aquilo que Paulo estudou a vida inteira, teve de conhecimento da palavra, que era morto, porque a palavra diz que a palavra mata. Mas só quem vivifica a palavra no corpo é o Espírito. Então, sem o Espírito Santo não dá. Este homem entra para Damasco, 3 dias cego, e vai a Ananias. Saulo, irmão Saulo, vim aqui, eu sou o homem que Deus pediu para vir aqui. Eu sou servo do Senhor que falou com você na estrada, vou impor as mãos sobre você. Na hora que ele impõe as mãos sobre os olhos de Saulo, a Bíblia descreve que como escamas caem dos seus olhos. E ele é batizado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e já sai pregando e anunciando as boas novas em Cristo Jesus. Porque ele detinha de todo o conhecimento. Também. Ele tinha todo esse conhecimento, toda essa informação, porém ela não era viva dentro dele. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo e aceitou Jesus Cristo, passa a ter vida dentro dele. Então não é o quanto você sabe em si, é o que você tem no teu coração e a postura do teu coração. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a parte de fora, Deus vai ver a intenção do seu coração. Ah, mas fulano de tal é bom. Gente, desculpa, mas não existe ninguém bom. Você pode ter uma intenção boa, mas a tua intenção boa sempre está pautada em algo por seu bel prazer. Sim. Em algo por interesse próprio. É o amor filéu. O amor filéu, ele espera algo em troca. E o amor ágape, ele não espera nada em troca. Ele só te ama incondicionalmente, não importa a condição que você está. Por isso que Mateus 11:28 está escrito, vinde a mim todos os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Você está depressivo? Vem depressivo. Você está cansado? Vem cansado. Você é homossexual? Vem homossexual. Você é drogado? Vem drogado. Você é alcoólatra? Vem alcoólatra. Você é assassino? Vem assassino. Eu vou te aliviar. Eu vou te transformar. Essa palavra vos aliviarei, ela está atrelada no grego com transformação. Água, pureza, Espírito Santo, gente. Uau. Meu Deus. É o Espírito Santo. Lindo. É o Espírito Santo que te lava. E a água, tá aqui, um copo de água. A água eu posso beber, eu posso me banhar. Então eu posso ter ela ao redor do meu corpo e dentro do meu corpo. Eu posso lavar uma parte do meu, eu posso lavar só minha mão. Eu experimentei o Espírito Santo só aqui. Mas eu posso me banhar inteiro, experimentei o Espírito Santo por dentro, mas agora eu quero ir dentro, eu posso beber água. Por isso que a palavra de Deus diz e refere ao Espírito Santo como água. O batismo nas águas é o Espírito Santo, você morre para ele e ressuscita para ele. E essa questão do batismo, porque é uma coisa que eu particularmente eu bato um pouco nessa tecla, porque é uma confissão diante dos homens, mas isso também é uma aliança que a gente faz com Deus, né? É importante se batizar, né? É super importante se batizar, porque o batismo, ele nada mais é do que um simbolismo público diante dos homens e das regiões celestiais
daquilo que já aconteceu com você quando você aceitou a Cristo Jesus. Então você está mostrando publicamente a sua fé em Cristo. Porém, o batismo em si, ele traz algumas cercas espirituais. Por exemplo, tem um casal, eles conheceram a Cristo já casado, mas não se batizaram. E aí eu vou ministrar esse casal. Tem coisas espirituais que eu não posso chegar e lidar nesse casal. Por quê? Porque eles não têm proteção do batismo, que é essa proteção que gera espiritualmente falando. Porque aquele que confessar-me diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus Cristo está falando assim, ó, não se envergonhe perante as pessoas quem eu sou. Não negocie os seus princípios, os seus valores. Se você me negar, eu também vou te negar na presença de Deus. Jesus Cristo está falando isso. Claro, é isso. Com o batismo, você está proferindo a tua fé publicamente, ó, diante dos homens, das potestades, principados e das hostes angelicais, que eu sou um novo nascido em Cristo Jesus. E agora Deus vem e completa a cerca elétrica para Satanás não vir tomar. É basicamente isso. Por quê? Se eu vou mexer num vespeiro e eu não sei o que aquilo é vespeiro, eu vou me picar. Eu vou ser picado. Certo? Sim. Então o batismo ele te protege, que daí eu posso entrar em assuntos na sua vida que são contextos naturais, mas que geram um reflexo no espiritual. Então, por exemplo, vamos supor, né, já aconteceu um caso de um rapaz que eu fui ministrar, e aí eu entrei numa área na vida dele, o cara endemoniou na minha frente. Veio pra fora o bicho ali. Eu falei, opa, peraí, o que tá acontecendo? Irmão, você era batizado? Na minha cabeça, eu já tinha um tanto tempo de igreja. Eu falei, como que você não é batizado com tantos anos de igreja? Daí eu entendi por quê. Porque eu mexi numa coisa onde ele foi atacado, porque não tinha essa proteção. Então, como um cuidado, por amor àquela vida, eu não mexo nessa área. Porque a pessoa não é batizada. Então, o batismo ele não é somente uma questão pública, mas ele te traz também Quando você aceita Jesus, Jesus está passando a morar dentro de você. E onde a luz não há trevas. Só que tem que ter o processo de transformação, de discipulado aí, né? Para a pessoa entender. Eu vejo muitas igrejas que chamam pessoas, que as pessoas vão pela primeira vez e vão chegar lá e expulsa demônio da pessoa. Só que a pessoa ela é ignorante, ela não sabe o que é pecado. Ela vai voltar a pecar. E vão vir mais 7. Exatamente. Então, com amor, por amor a esta vida, por amor a essa pessoa, eu vou discipulá-la, eu vou fazer ela entender o que é o pecado, eu vou fazer ela entender que Cristo, em sua graça, traz a redenção, que o sangue dele tem poder, porque antes de eu conhecer meu inimigo, eu preciso conhecer meu protetor de Israel. E esse não dorme, esse não vacila. Ele tem todo o poder, todo o domínio. Tudo está como destrado debaixo dos seus pés. E muitas vezes o cristão já entra para ir dentro da igreja dizendo que Satanás é maior. Por quê? Por causa da mentira. Então, eu tenho um amigo nosso, né? E ele falava, cara, eu quero conhecer o mundo espiritual, eu já li muito sobre Daniel Mastral. Eu falei, irmão, dá uma segurada. Vai conhecer primeiramente quem é o teu Senhor e o poder que ele tem, para depois você conhecer o teu adversário. Com certeza. Teu adversário, ele tem força, porque Deus dá força para ele, mas quem tem todo o poder e todo o domínio é Jesus. Aí quando o cara começa a conhecer só o lado das trevas, ele fala, pô, o diabo é muito maior que Deus. E é mentira. É colocar uma pulga perto de uma baleia azul. Não tem como comparar. A Bíblia fala que, em Apocalipse, quando Cristo voltar, ele vai abrir a boca apenas. Só vai dizer assim, ó, Satanás já foi derrotado. Nossa. Não é nem Deus que vai matar o cara. A Bíblia fala que um anjo pega Satanás e prende. Não tem como, não tem como comparar. Não tem como comparar. A trevas pode até parecer. Por quê? Porque a gente tá bitolado a ver filme em que o exército inimigo é maior e que as coisas são mais difíceis e que se você não roubar no teu jeitinho brasileiro, não é assim, cara. A verdade é dura, a verdade te traz consequências, mas ela sempre vai ser verdade e Deus vai sempre estar contigo. É aquela passagem do profeta e o moço do profeta, Eliseu, né? Quando o moço de Eliseu, ele olha o exército inimigo vindo ali, ele fala, ferrou, profeta, vamos vazar daqui, olha o tanto que tá aqui nos caras. Ele fala, meu querido, essa história dos 300? O que tá conosco é muito maior. Essa história dos 300? Ele fala, mas só tá nós dois, meu, você é louco? Tem 50 mil malucos vindo aí pegar nós. Ele fala, Senhor, abre os olhos desse moço. Ele abre os olhos daquele moço espiritualmente falando, cara, só uma hóstia celestial ali, ó. Nossa. Então, é isso que a gente tem que entender, o lado que a gente tá. E aqui entra a minha identidade quando eu comecei a descobrir. Porque eu paguei um preço, eu deixei de sair, eu deixei de namorar,
Eu deixei de sair comer dog. Em 11 anos de conversão, eu nunca vi em um final de culto as pessoas falando, cara, essa palavra mexeu comigo. Eu preciso mudar. Eu quero mais do Senhor. Eu quero viver um extraordinário sobrenatural. Não. Acabou o culto, os caras, e aí, dog ou pizza? É isso, velho. Nossa, é isso, acho que entendeu? a gente passou pelo mesmo processo nessa questão aí. Porque... Então, só que eu passei 11 anos aqui, eu não quis saber de mulher. Eu não quis namorar. Tive oportunidades, mas não quis. Tinha medo. Então, tipo assim, eu passei gastando esses 11 anos, basicamente, aos pés de Cristo. Deus, me dá os dons, me dá dons, eu quero curar. Eu quero dons. Eu falava, eu quero os meus sobrinhos pro Senhor. Eu quero minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Eu sempre orei pelos dons espirituais. E buscando ao Senhor, eu entendi o meu papel como filho, entendi a minha autoridade dentro da minha identidade, e aí eu comecei a exercer. Em 2014, eu fui pedir oração de cura para um pastor. Ele me abraçou e falou, você tem unção de cura, ore você por cura. Eu saí da presença desse pastor, corri para uma amiga minha, e ela falou, nossa, eu tenho muita dor nas costas, porque eu já sabia que ela tinha dor nas costas, ela sofria com isso há anos já. Eu falei, deixa eu orar por você. Mas na hora ela foi curada. Eu fiquei com o olho desse tamanho. Eu falei, caraca, eu nunca mais parei de orar por cura. Nunca mais. Então, onde eu vou, eu oro por cura. Por quê? Porque eu entendi a identidade que eu tenho. A minha identidade, em primeiro lugar, é filho. Cordeiro com Cristo e com a unção do doce Espírito Santo que Ele me deu. Aqui eu vou usar as minhas ferramentas, que é o quê? Os dons espirituais. Discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, unção de cura. E aonde eu vou, eu exerço essa autoridade. E agora, com a minha identidade em Cristo Jesus, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu carrego. Tenho dificuldades, sou ser humano como qualquer outra pessoa, sofro por um monte de coisa, passo pelos processos, nem tudo é fácil, nem tudo é mar de rosa. Muitas vezes eu tomo atitudes segundo as minhas emoções, não segundo o domínio próprio do Espírito Santo. Muitas vezes é difícil. Mas aqui, com a minha autoridade, poxa, quem tinha que falar isso agora tinha que ser a mim, né? Foi quando eu conheci ela. Quando eu conheci ela, eu fui pro café, pra quem não sabe, eu sou barista, formo baristas e tal, essa é a minha profissão. Eu fui pro café onde eu trabalhava, era num sábado à noite, e eu ia lá fazer café para alguns amigos do dono do café. E aí eu cheguei lá, ela estava lá. E eu lembro que quando eu entrei naquele ambiente, a atmosfera inteira do ambiente mudou. Uau. Ela tá aqui, né? Balanga a cabeça, é verdade ou não? Pra não deixar eu mentir. Eu lembro que eu entrei e a atmosfera mudou, assim, ó. E as pessoas que estavam ali já ficaram olhando só pra mim. Tipo, queremos te ouvir. Fala. E eu comecei a contar meu testemunho, que eu contei aqui pra vocês. Só que eu não consegui terminar. Né, amor? Todo mundo já começou a chorar. E eu comecei a chorar, já a presença veio e choro. Que delícia. E, cara, eu já olhei pra minha amiga e falei, você tem dor nas costas? Ela falou, tenho, tua perna é menor que a outra. Ela falou, nossa, a mulher orou esses dias por mim, falou que eu tenho a perna menor mesmo. Eu falei, vem cá, orei, a perna da mulher já cresceu do meu lado. Ele já fez comigo isso. A Mi e a outra fez, amiga já nossa já começou a chorar e a presença veio, eu já coloquei a mão em um, Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Deus me chamou para isso. Autoridade, né? Exercendo a autoridade que a gente tem direito de exercer. Exatamente. Né? Eu ainda não rompi nesse ponto, assim, né? Ainda tenho muito Pode apostar chão. Que você já rompeu. Só no fato de você estar fazendo o que você faz, você está rompendo. Você pode não usar todas as ferramentas que estão disponíveis, mas você já está fazendo. Desde que eu te conheci, eu olhava para você, eu via uma mulher forte, que eu precisava arrancar a casca grossa. Você se fazia de menininha, eu sofri, eu isso, eu aquilo. Mas eu falava, não, tem uma mulher grossa aí. Então, grossa no sentido de durona. Toda vez que a gente for conversar, você pode falar que é ao vivo, não tem problema. Eu só te confrontei. Todas as vezes. Chegava a ser chato. Só que eu ia pra casa... E eu sabia que a gente até se degladiava. Eu ia pra casa, mas entrava dentro de mim as palavras e aí eu mudava. Porque faz parte da tua identidade. A tua identidade é você ser uma mulher que conquista o teu espaço natural. Você não é qualquer pessoa. É tipo Natanael. Jesus vai atrás de Felipe, Felipe encontra Natanael e leva Natanael até Jesus. Quando Jesus olha Natanael, ele fala, eis aí um bom israelita em quem não encontra o dolo. O quê? Não é qualquer pessoa que vai te enganar.
Não é qualquer pessoa que vai te roubar, não é... Peraí, eu sou uma caca velha, eu sei da vida. Já passei por tanta coisa que eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Uhum. E Cristo falou, antes de Felipe te achar, eu te vi sentado debaixo da figueira. É por aí mesmo. Mas eu digo na questão, assim, eu ainda não... não digo que eu não rompi. Eu sei que eu tenho o caminho. Eu sempre nunca Mas nunca quem questionei. rompeu? A gente pode que nem, ó, eu exerço, desculpa te cortar, mas eu exerço uma boa parte, uma sombra de quem eu sou. Na sua totalidade eu nunca vou saber. Uhum. É muito difícil. Eu posso viver coisas extraordinárias com Cristo, mas eu só vou saber realmente quem eu sou quando eu receber um corpo glorificado e estiver na glória com o Senhor. Encontrar Ele, né? Encontrar Ele. Então aqui a gente só vai vivendo e fazendo o melhor com o que nós temos. E você já tem tudo. Quem que é o melhor entrevistador do mundo? O Espírito Santo. Já conversei com você. Quem que faz o melhor café do mundo? O Espírito Santo. Quem que vende... Né? Espírito Santo. Na minha parte, assim, falta mais entrega, mais vontade, buscar mais, porque eu percebo, às vezes, a minha mediocridade, porque isso acontece, e a gente não nasce sabendo. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco difícil de ser discipulado, né? Eu sou meio rebelde também. Pedro, né? Sou sanguínea, mas, assim, eu ainda estou descobrindo. É uma coisa que eu já entendi que eu sou filha. Eu já entendi, eu entendo o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus. Eu já tenho mais relacionamento. Eu olho pra Jesus agora, tipo, antes eu só falava diretamente com Deus, não falava com Jesus. Aí às vezes eu falo assim, com quem que eu vou falar hoje? Eu vou falar com os três. Já começa o Espírito Santo, Senhor Jesus, Paizinho. Paizinho já, não é mais nem pai. Senhor Deus, é Paizinho, meu Paizinho. Então eu já tenho esse relacionamento de família ali, familiar com Deus. Mas falta, assim, me colocar realmente em oração, sabe? É uma luta, difícil mesmo. Eu sei que tem muita gente que passa por essa questão. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho que romper nesse sentido. É orar mais, me derramar mais. Eu tenho um coração meio enrijecido. Eu vou dizer dessa forma, não que eu seja uma pessoa dura, mas, assim, eu tenho uma dificuldade de me abrir mesmo, assim, de falar. Então, eu fico, como que eu vou falar isso para Deus? E Ele sabe. Então, até ontem eu estava sentada na cama do meu irmão, olhando pela janela, assim, e eu olhando, falei assim, como que eu vou falar isso para Deus? De repente eu comecei a chorar, e é uma coisa muito difícil para mim. Então, assim, preciso mais conhecimento na palavra e mais oração. Porque, vendo pelo teu exemplo, você foi uma pessoa que se dedicou realmente à oração e à palavra, ao estudo e se derramar, né? Se colocar aos pés de Deus ali. Então, eu preciso fazer mais isso para que essas outras coisas que já estão dentro de mim, elas venham a se aflorar. Foi por isso que acho que naquele meio que sonho que eu tive, mergulhe na minha palavra e eu vou revelar em você. Meu Espírito vai ser revelado em você. Muito forte. Nossa. Mas assim, eu não sou a quarta pessoa da Trindade, né? Ninguém é. Se me colocar um Netflix na frente, esqueça Jesus, esqueça a Bíblia. Não, é difícil. Eu passo 40 horas vendo Netflix. Difícil. Não adianta, eu tô muito apegada com o celular, assim. Normal, tá sendo... essa geração ela é muito imediatalista, né? Tipo, muito agora, o já, manda uma mensagem, ficou zuzindo, não me respondeu. Por que você não me respondeu, meu? É uma geração muito Coca-Cola. Ela é uma geração que ela sabe todos os assuntos, mas não é profunda em nada. Não é profunda em nada. Eu tava agora vindo aqui pra cá, eu conversando com o rapaz, o cara falou assim pra mim, pô, eu conversei com uma menina que é esquerdista e tal, lá. Eu falei, cara, eu conversei esse tempo atrás com uma moça que era feminista. E ela toda feminista e pá, escutando funk. Eu falei, sabia que essa palavra do funk que você tá escutando é contra o que você fala que você acredita? Daí eu expliquei pra ela o que era o funk em si, que era contra o feminismo que ela acreditava, ela não sabia nem o que era o feminismo. Então as pessoas hoje defendem, não tem problema, não tenho nada contra os feministas, nada contra nada, ninguém. Mas assim, o problema é que as pessoas falam que são, mas nem sabem o que é. O que elas acreditam. Porque é falta de identidade. É falta de identidade. E eu era essa pessoa, eu era esse jovem. Ainda sou um jovem. Mas eu era esse jovem de 20 e poucos anos, 19 anos ali, que... Nossa, já tô revelando minha idade, né? Mas tudo bem. Eu era esse jovem ali que não tinha nada na cabeça. E foi difícil, custou. Mas como eu falei, eu paguei um preço. Eu não saía com amigos, eu não ia pro dog no final do culto. Eu ia pra casa dormir, já acordava 3 horas da manhã pra ir pra igreja, abria a torre de oração pro meu pastor, ficava das 3 até as 8 da manhã orando. Depois mudou, eu passei pra meia-noite, eu abria a torre de oração à meia-noite na minha igreja, ficava até as 3, até as 4, ia pra casa. Naquela época eu podia ter o tempo da manhã livre, então eu dormia a parte da manhã pra descansar. Mas eu paguei um preço por isso.
Eu paguei um preço e eu vou ter que pagar esse preço pro resto da minha vida. Por quê? Porque eu escolhi viver a minha vida para ele. Então, desculpa, mas eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque eu escolhi abrir mão, né? Abrir mão, eu abri mão. Eu abri mão. E quando eu descobri, eu comecei a exercer o meu papel em autoridade no meu ministério, de pregar, de cura e libertação, de batalha espiritual, que faz parte do contexto onde eu estou inserido, por causa do contexto que eu vim, eu comecei a exercer tudo isso. Só que o peso do ministério também começou a cair sobre mim. Porque no meio desse caminho eu perdi minha identidade de novo. Porque eu falei, Senhor, e agora? Eu estou fazendo tudo isso? Estou voltando a ser aquele burro de carga? Não, não quero ser. Eu saí da religiosidade, eu entendi quem é o Espírito Santo e hoje eu vivo na liberdade do Espírito, não na libertinagem do pecado. Só que agora aquele ministério começou a pesar. Por quê? Porque chega um ponto da vida de um homem que ele faz tudo o que tem que fazer, mas ele falta a sua auxiliadora. Aqui entra uma boa parte. Muitas mulheres hoje não sabem o seu chamado. Não sabem quem são em Cristo. Por quê? Porque não encontraram o seu Adão, o seu Jesus. Porque uma boa parte de quem a mulher é está no homem. E uma boa parte de quem o homem é está na mulher. Então você pode viver coisas extraordinárias. Você pode abrir inúmeros views e colunas de trabalho, de empreendimento, de sonhos. Você pode conquistar o mundo. A mulher ela pode ser dona de uma empresa multimilionária internacional. Mas ela chega em casa, ela tem que ser esposa. E ser esposa não é ter um marido... ser submissa no sentido de ter um marido machista. É estar sobre a missão do marido, é estar junto. É propósito. É propósito. Exato. Eva foi feita da costela de Adão. Então a mulher não nasceu para estar na frente, nem atrás, nem embaixo, nem em cima. É para estar ao lado. E eu comecei a sentir essa falta. E eu comecei aquilo começou a pesar. Tanto que quando eu conheci meu amorzinho, minha princesa linda, eu falava pra ela, eu falava, cara, eu tô de saco cheio das pessoas me chamar somente por aquilo que eu carrego. Aonde eu vou, as pessoas não querem saber do Diego. As pessoas não querem saber como eu estou. Eu não recebi uma ligação dizendo assim, ô meu amigo, como você está? Eu tô com saudade, vamos tomar um café? Não, ô, irmão, você pode vir aqui orar que tem não sei quem que tá endemoniado. Ô, vem aqui orar por cura, não sei. Cara, aquilo começou a ficar pesado pra mim. Começou a ficar muito pesado pra mim. E eu já não queria mais. Tanto que quando eu conheci ela falava... Depois eu conheci a minha sogra, a dona Glória, aleluia, que já glorifica o Senhor só de falar o nome dela. Ela falava, mãe, não ligue pro Diego. Não chama ele para fazer as coisas. Por quê? Porque ela tinha esse receio. Porque eu reclamava muito para ela. Eu falava muito, eu ficava ali murmurando pra ela, falava, eu não aguento mais, eu queria que alguém se importasse comigo. Eu queria que alguém viesse falar perguntar como eu estou, vem tomar um café comigo. Você lembra quando a gente fez amizade? Cara, eu nem sei como que eu te conheci. Eu vou contar rapidinho. É assim, ó, eu conheci o Diego através da Bruna. Ah, verdade. Porque ela falava tanto do Di, nossa, o Diego, o de polish e tal. Eu falei, tá, né, deixa eu ver quem que é, né, nossa, ficou assistindo vídeo teu, eu falei, cara, que legal, quero conhecer esse cara, né, eu já tava buscando a Deus e tal, não sei o quê, só que daí não achava jeito, né, tipo, de me aproximar, o que eu ia falar, né, aí eu tinha irmão, paz do Senhor, aleluia. Aí eu tinha um Instagram que era, tipo, na época eu tava, acho que sem Instagram, eu tava usando um outro lá, que era só um perfil lá que eu escrevia os negócios lá e tal, aí eu mandei uma mensagem pra ele nem tchum, eu falei assim, que cara chato, né, nem tentando fazer amizade e tal. Aí passou um tempo, eu já tava com o meu perfil, aí eu entrei numa live do Di, e ele falando lá, e de repente ele falou algo, exatamente isso que você tá falando. E eu assistindo. Aí na hora que acabou a live, eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Eu falei bem assim pra ele, se ninguém te deu uma atenção nesse sentido assim de perguntar se você tá bem, alguma coisa, tipo, alguma coisa assim, eu não lembro o que eu falei, mas... Como é que você tá? Você tá tudo bem e tal? Aí você falou assim, nossa, tipo... Ele não esperava isso, porque ele comentou sobre aquilo das pessoas procurarem sempre para algo, mas não se importarem. Aí eu falei assim, poxa, olha o coração que Deus me deu. Acho que eu vou deixar, né? Tipo, o cara falar isso e eu vou simplesmente ignorar. Eu falei assim, eu quero ser amiga dele. Não, eu já queria antes. Eu falei, agora é a oportunidade, né? Peguei e mandei uma mensagem pra ele, assim. Ele falou assim, eu lembro que você falou desse jeito. Nossa, fiquei constrangido agora com o amor de Deus. Porque ele não esperava, né? Que eu viesse lá falar. É difícil. E a gente começou a se conhecer, né? Fazer amizade assim.
Então, realmente, as pessoas, né, eu vejo muito assim, que procuram muito pelo que você tem a oferecer. Hoje ninguém me procura porque hoje eu não tenho nada para oferecer, nem vem que não tem. Tem Mas sim. não, mas antigamente tinha assim essa questão de, né, as pessoas quererem estar perto de mim porque eu escutava, eu dava conselho, eu abraçava, cuidava, né? Tipo, então sempre tinha. Mas tem muito disso e tem que ter a pessoa que serve a Deus, ela também tem que entender que ela não é um super crente que ela vai poder colocar todo mundo debaixo das asas, porque para isso tem Jesus, tem Deus, né? Então tem que ter esse bom senso também das pessoas, né? Olhar para o pregador como filho de Deus, como irmão, como um servo, mas que ele precisa também de abraço, de apoio, de palavra também, né? A minha sogra, ela sempre fala, né? E temos que orar por ele, né? Até a Mi tava falando, ela fala pra mim, nossa, é nítido quando você tá em um lugar e a presença de Deus vem, o sobrenatural de Deus vem, ou alguém é curado, ou alguém tem alguma coisa, no outro dia você já acorda doente. Eu falei, é um preço a se pagar, né, amor? É uma coisa muito forte. Então, assim, você tá disposto a isso? Uhum. Só que se você falar que você tá disposto, ou se você já está vivendo isso, você já entendeu quem Cristo é. Uhum. Então, assim, tem que entender da onde você veio, quem é o teu criador, o teu fabricante. E vou falar, gente, se você comprar um produto hoje na loja, e esse produto der defeito, você não vai entregar novamente pro fabricante? O nosso fabricante é Deus e ele atesta o seu produto. Ele tá por detrás desse produto. Então, assim, não é o meu nome, e sim o nome dele. Não é o meu nome que eu vou estar envergonhando se eu fizer alguma coisa, é o nome dele. É ele. E a autoridade que você tem que ter, você tem que entender primeiramente da onde você veio, quem é teu pai. Você tem que entender quem é o filho. E através do filho você obtém o Espírito Santo. Se você está nesse processo de descobrir quem você é, não desista. Continua buscando, continua firme, porque vai valer a pena. Hoje eu ministrei um rapaz falou, cara, minha vida está destruída, minha vida sentimental, minha vida emocional. Eu falei, cara, eu passei por isso. Só que eu não desisti. Eu ia pro trabalho, eu chorava, eu ia para os lugares, me sentia oprimido. Só que eu permaneci. E hoje, como valeu a pena ter permanecido? Porque hoje eu vivo coisas que eu nunca esperaria ter vivido. Eu sinto e descubro sentimentos dentro de mim que eu não sabia que existiam. Uhum. Que era só de ouvir falar, algumas pessoas falavam, cara, acho que isso é impossível pra mim. E quando eu comecei a exercer, porque tem um tempo de você descobrir quem Deus é, ser filho, ok? Você exercer a autoridade do filho junto com o Espírito, e aí vai chegar um momento onde o teu coração, que era o momento que eu estava. O ministério começou a ficar pesado. Por quê? Porque eu não tinha minha auxiliadora. Porque eu não tinha pessoas. Eu não tinha pessoas que se importavam. Pessoas que vinham e perguntavam como eu realmente estava. E quando eu conheci a Miriam, eu já falei, a gente se conheceu num contexto onde assim, o sobrenatural de Deus estava acontecendo. Uhum. Cura aconteceu, várias coisas aconteceram ali. E naquele dia, Deus me mostrou o coração dela. E eu fiquei chocado. Eu fiquei assim, uau! Quem é essa pessoa? Quem é essa princesa linda? E ali a gente fizemos amizade também, a gente começou a conversar e não tinha segunda intenção de nada, a gente era amigo. Uhum. Só que eu já conhecia o coração dela. Deus me revelou assim coisas que... Posso falar aqui, amor? Deus revelou assim... Eu tinha visto o quarto dela, eu nunca tinha ido no quarto dela. Eu falei em detalhes o quarto dela. Louco. Já veio a conferência profética, eu lembro de ter falado assim pra ela, olha, o Espírito Santo te viu hoje trocando de roupa na frente do espelho, você achando que o mundo não tava boa. E ela tinha feito isso mesmo. E eu tinha tido a visão disso. E agora, como é que eu saí se não tava com ela? Você estava espiando. Como é que é aquela palavra? Eu esqueci aquela palavra que as pessoas usam pra... Teletransporte? Não, pra cagueta, X9, né? X9. O Espírito Santo me caguetando tudo ali. Mas assim, eu vi o coração dela. Uhum. Eu vi quem ela era em Cristo. E nisso a gente foi sendo amigo, a gente foi se aproximando. E ali começou a borbulhar algo no meu coração e no coração dela. Nós não sabíamos o que era. E quando Deus falou... Só que nesse processo, quando a gente se falou um pro outro, realmente o que se indica, a gente foi, né, ficar junto. E hoje nós somos namorados. O tanto de cura que ela me trouxe. O que ela resgatou da minha identidade. Às vezes eu falo pra ela, mas você não tem noção, meu. Você não faz ideia, porque aquilo que eu sempre quis e que eu sempre busquei, que era exercer um chamado em Cristo, eu paguei um preço. Eu não sei com a galera, eu não sei comer droga, eu não ficava só orando. Fiquei um bom tempo, uma parte da minha vida, eu fiquei desempregado. O que eu fazia? Eu orava.
E ó, gente, vou indicar um livro aqui, ó. O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Esse livro mudou a minha vida em Cristo Jesus. Eu era um Diego com Jesus e depois desse livro eu fui outro Diego com Jesus. O que eu exerço de autoridade, quem eu sou em Cristo, as coisas que eu falo, as coisas que as pessoas me procuram, é por causa desse livro. Esse livro destravou a minha mente. Tem de graça no site do David Robertson, O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Tem em PDF. Só baixar e ler. Gente, é o livro. Leiam. O Andar no Espírito, o Andar no Poder, do David Robertson. Ela começou a resgatar sem ela perceber. Ela começou a me mostrar. Eu lembro que ela me falou uma frase que mudou minha mente, assim, ó, virou dentro de mim. Ela me virou do avesso. Porque eu reclamava para ela aquilo que eu sempre queria fazer, que era o meu chamado. Uhum. As igrejas me chamavam, eu ia pregar, só que as pessoas só me chamavam para isso, não se importavam com o Diego. E eu reclamava disso, falava, Senhor, eu tô reclamando daquilo que eu sempre quis? E hoje eu tenho e eu tô reclamando? Então ela trouxe uma leveza, ela trouxe algo, ela foi completando, não apenas, mas foi transbordando a minha identidade que eu já tenho. Uhum. E uma das coisas que me atraiu e que faz a gente ser como a gente é ela me conectar no meu chamado. Ela me conecta, ela me permite viver o meu chamado. Ela me conecta. Di, tem uma amiga minha que tal. Você vai ajudar? Vou ajudar. Ela me conecta a exercer quem eu preciso exercer. Ela me conectou à mãe dela, que me levou na casa de um pastor. Eu fui orar por um pastor, ele estava com alguns problemas. Cheguei lá, orei e tal. Deus moveu. Na outra semana já, né, a gente teve resultado e o cara já começou. E foi. Então, assim, é importante você descobrir da onde você veio, a quem você pertence. E o segundo passo é você descobrir com quem você vai exercer tudo isso aqui na Terra, do teu lado. Só que para isso tem um tempo. Eu esperei 11 anos, gente. Basicamente uma vida eu esperei. Porque se eu tivesse vindo com alguém do meu passado para cá, eu estaria com ela, não estaria, entendeu? Então eu larguei o meu passado e fui viver para Cristo e não me relacionei com ninguém. A partir do momento que eu coloquei os olhos nela, ela transbordou a minha identidade. E hoje eu vivo uma identidade não somente com autoridade de filho e autoridade que o Espírito Santo me deu, mas eu estou hoje exercendo uma autoridade como sacerdote. Uau. O sacerdócio ele é muito importante, é o papel do homem ser sacerdote. É cuidar, é proteger. E quem dá a direção à cabeça, que é o homem, é o pescoço, que é a mulher. Então, por detrás de um grande homem, existe uma grande mulher. E se hoje eu tenho um pontinho sequer de qualquer coisa, é por causa dela. Caramba. É por causa dela. E ela tem uma pegada muito forte de cura. Ela já orou por cura. Ela já, tipo assim, ela exerce muitas coisas assim. Ela tá se descobrindo também como filha. Ela veio de um contexto cristão, né? A mãe dela era pastora, o pai dela era pastor e tal. Então ela nasceu dentro desse movimento, mas meio que pro filho acaba se tornando religioso, né? E hoje ela está em Cristo, ela está se descobrindo, ela está indo, e uma boa parte de quem ela é quem o marido é. É quem a pessoa que vai estar do lado dela acompanhando. E as nossas conversas eu sempre puxo aquilo que eu puxava de você, que eu tento fazer. Porque o que é o meu chamado hoje? Você já teve uma experiência com o Senhor? Não, então vem cá. Eu sou o ponto de encontro. Eu sou onde acontece o aftershock. Eu falo que, cara, a minha paixão é o quê? É trazer uma pulga atrás da tua orelha. Fazer você pensar e fazer você querer mais o Senhor. Você fez muito comigo. E eu faço isso muito com ela também, né, amorzinho? Faz muito bem. A gente ora junto toda noite, a gente faz discipulado, a gente estuda a palavra junto. E acho que todo mundo passa por essa dificuldade de leitura da Bíblia. Eu também passei, você passou e muita gente passa. Só que quando a gente tem alguém que nos ajude, eu tive que aprender sozinho. Eu fui atrás sozinho. E hoje o que eu puder fazer para quem não teve como eu não tive, então eu quero fazer aquilo que eu não tive. E eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Sim. Então hoje a minha identidade ela só se alastrou, as estacas alargaram. Hoje eu entendo muito mais, a minha visão está muito mais além. Eu vejo muito mais à frente as coisas. Por quê? Porque eu não só estou exercendo a minha autoridade lá de trás, quando eu descobri que eu era filho, e foi um processo muito dolorido, eu chorei muito, quis desistir várias vezes, quis me matar muitas vezes. Mesmo sendo cristão, tinha vontade de morrer naqueles 4 anos que eu não sabia quem eu era. Então, tipo assim, muitos cristãos hoje estão me assistindo, dão glória a Deus, vão pra igreja, choram, sentem a presença, mas por dentro tá podre, destruído, querendo se matar. Então, hoje é você entrar no seu quarto, trancar a sua porta, e o Deus que te vê em oculto vai te recompensar publicamente. Então, é buscar sem cessar, mas é colocar o coração ali. Senhor, muitas vezes eu cheguei pro Senhor e falei, Senhor, não sei como falar isso aqui, ou não sei como orar, ou não sei como fazer uma oração que toque.
o teu coração, mas se o Senhor precisa do meu livre-arbítrio, de minhas palavras confessadas, aqui estão. Teve vezes que eu só cheguei e só chorei. Teve vezes que eu só louvei, teve vezes que eu fiquei em silêncio. É um relacionamento. Sim. Muitas vezes eu tô com a Mi e a gente não conversa. A gente fica um do lado do outro, assistindo um filme, eu quieto, em silêncio. Hoje a gente vai no carro, em silêncio, escutando só um louvor. Às vezes a gente conversa pra caramba, fala pra caramba. Eu falo bastante. Então, é um relacionamento. Nem sempre você vai falar, nem sempre você vai fazer algo. Às vezes você só vai ficar quieto. Hoje eu tô mais quietinha. Hoje eu sou a pessoa que normalmente fala muito, mas assim, eu sempre paro pra ouvir o Di, porque ele sempre traz bastante coisa e eu só fico, tipo, zoinho estralado aqui. Isso que você falou sobre a parte de relacionamento, assim, realmente, agora eu entendi uma coisa, né? Faz falta algo, né? Porque falta algo pra completar, né? Que é a parte emocional também. Só que muitas pessoas não têm paciência pra esperar, né? Isso que é o problema que eu vejo na maioria das pessoas. A ânsia de encontrar um amor, a ânsia de ter alguém é tão forte, é tão grande que acabam atropelando todo um processo. Porque já não existe mais esse processo. No mundo é tudo assim. Você conhece, não pergunta nem o nome, e quando vê você já tá, né, já tá tendo intimidade com a pessoa sem conhecer. E quando você tem intimidade, você se envolve. Então as pessoas se envolvem antes de conhecer a pessoa e acaba dando toda aquela, né, aquele auê. Então, assim, eu aprendi essa questão do esperar. Você foi uma pessoa que me mostrou que era possível, né? Porque conhecendo a tua história e tal, falei assim, cara, se aquele cara conseguiu, pelo menos eu vou tentar, né? E perseverando até hoje e tal. E eu vejo, assim, que falta essa cereja do bolo, né? Que é ter alguém para compartilhar das coisas de Deus. Não é somente ficar com alguém, abraçar, beijar e andar de mão dada e, né, e ter aquele romance. Mas, assim, eu não sei como você já está vivendo essa experiência, mas deve ser maravilhoso você ter alguém que vem para agregar em algo que é para Deus e é para sua vida. Não é só simplesmente para você ficar com a pessoa ali por um tempo e não sabe no que vai dar. Cara, gente, namoro é pra casar. Eu caso pra namorar. É isso, exatamente. Então, assim, é todo um processo que hoje em dia as pessoas não entendem. Eu também, né, tipo, não entendi por muito tempo. E agora eu entendo e respeito isso, né? Eu espero, né, encontrar alguém para dividir esse propósito, para que realmente vire aquela bomba atômica, né? Tipo, a minha identidade, hoje já tenho ela tá mais aflorada. Eu ainda tenho muitas coisas ainda para aprender sobre mim mesma, sobre Deus, sobre meu relacionamento com Deus. E eu acredito que quando isso realmente aflorar de verdade, eu acredito que vou estar preparada para ter alguém para dividir isso. E, cara, isso é maravilhoso. Então, é uma esperança que a gente tem de ter alguém. Mas, assim, o porquê que vale a pena esperar? Porque quando você sabe que vai vir de Deus, que é para agregar no que você é e no que você ainda vai ser, cara, é uma espera, para mim, tá sendo uma doce espera. Exatamente. Tá valendo super a pena. Gênesis 3 vai falar da queda do homem, né? Uhum. E lá fala... mulher, fala pra cobra... amaldiçoa a cobra ali, fala pra mulher e tal, e ele fala uma coisa muito importante, Deus, naquele diálogo. Cobra, você vai ser amaldiçoada, pela sua barriga você vai ser rastejar, vai comer areia, pó da terra e tudo mais. Então ele vem e amaldiçoa porque ele fez com que a mulher tivesse cometido o pecado ali, né? Só que Deus ele fala assim, porém uma inimizade entre ti e a mulher. Deus botou uma inimizade, ele colocou uma inimizade, uma treta, uma briga entre o próprio diabo, Lúcifer, contra a mulher. Então, a parte da identidade da mulher é o homem. Porque a mulher veio do homem para o homem e o homem veio da mulher para a mulher. Uhum. Então, assim, muitas mulheres hoje em dia eu vejo que não sabem do seu chamado. Elas têm que entender, primeiro ponto, esse negócio de filho. Se ela não teve se você que está aqui assistindo e você não teve um pai biológico, vai ser mais difícil. Mas é possível. Se você teve um pai, glória a Deus, você já vai saber o teu padrão. Eu falo, se um dia eu tivesse uma filha, cara, podia vir um monte de vagabundo querer ficar com a minha filha. Ela fala, meu querido, eu tenho um pai que é um príncipe para mim. Uhum. Você tem que me dar no mínimo que ele me dá. É o que eu falo pra mim hoje. Eu falo, meu... Pra eu poder ficar com você, pra eu tirar você da sua casa, eu tenho que dar o mínimo que a tua mãe já te dá. Ponto.
Se eu não te der isso, sai fora, chuta. Você tem que saber teu valor. Primeira coisa, a mulher tem que saber o valor que ela tem. Ela tem que saber o valor que ela tem. Ela tem um valor altíssimo que você gera vida dentro de você. O homem não pode engravidar, mas a mulher gera vida. Você consegue entender o amor do pai muito melhor do que o homem. Por quê? Porque Deus gera vida, ele é o autor da vida. E você gera vida. Você sabe o sentimento que é isso. Então tem uma inimizade. Satanás não é idiota. E mulher, ele é muito mais emocional, né? A Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu por ela. Ele tirou ela do pecado, ele tirou ela do inferno, tirou ela do lamaçal. Ele amou ela como nunca a gente vai ver um amor desse. Nunca. A Bíblia fala lá que alguém não se dá a vida por outra pessoa. Você pode até dar a tua vida por alguém que é bom, mas Cristo não deu a vida dele por quem era bom. Ele deu por quem não merecia. E o que a gente merecia realmente era o inferno com louvor. Então tem uma inimizade aqui. Então a mulher já é atacada nas suas emoções. Por quê? Porque ela é o sexo frágil. Ela tem que ser protegida. Quando a gente fala de Adão e Eva, a natureza adâmica que habita dentro de nós, os homens têm a síndrome de Adão dentro deles. Eles não vão proteger mulher. Quantos caras covardes por aí batem mulher, xingam mulher, fazem abusos mentais, palavras, físicos. Isso é horrível. Isso é horrível, um cara desse... Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Mas entende que, tipo assim, então a mulher tem que ser protegida. E todo homem tem essa síndrome adâmica dentro dele, de não proteger. Porque Adão não protegeu Eva. Porque se ele tivesse protegido Eva, Eva não teria comido o fruto, não teria escutado a serpente. Porque Deus deu a ordem para Adão, não coma desse fruto aqui, ó. E não só protegeu ela, como entrou na lábia dela, da Jezabelzona pura. E comeu do fruto. Agora, em Cristo Jesus ressurreto, o nosso segundo Adão, o sumo sacerdote, a noiva é protegida. Tanto que Cristo morreu por ela e protege ela até hoje. A história da humanidade, se você pesquisar, todos os impérios possíveis que foram erguidos por Satanás tentou acabar com a igreja e não conseguiu. Por quê? Porque tem um marido, que é Cristo Jesus, e a igreja nunca vai sumir. Ela nunca vai se acabar. Então tem que ter essa proteção. Só que o problema é que a mulher é mais emocional. E a mulher, nas suas emoções destruídas, esse é o ser humano em si. O que Satanás? Satanás não é idiota, ele estudou a humanidade muito bem. Ele sabe do ponto fraco. Por quê? Porque a nossa natureza já é pecaminosa, a nossa natureza já está na mão de Satanás. A alma não se converte, gente. A alma não aceita Jesus. Então o que acontece? Quando eu tenho as minhas emoções abaladas, esquece, você só vai fazer bobagem. Você não vai exercer autoridade, você não vai lembrar de identidade, você só vai falar, ó céus, a vida, por que eu mereço isso? Por que está acontecendo com isso? Deus me abandonou, porque se Deus me amasse, por que está acontecendo isso com a minha vida? Ser governado pelas emoções, né? Ser emoções. Pela alma. Pela alma, é uma doença almática. Então a mulher, quando ela é ferida nas suas emoções, é basicamente a questão da traição. Por que um homem trai? Porque tem outra mulher. O homem só precisa de uma mulher para trair. A mulher ela precisa de uma razão, de um motivo para trair. Se você não der motivo para ela, não te trai. Se você der motivo para ela, ela vai te trair. Olha, hoje em dia... Hoje em dia nem precisa muito, hoje em né? dia, hoje pra em dia, ser sincera, mas, assim, não é uma bem mulher assim. que eu tô falando que é mulher, né? Não... Sim. Então, assim, ela com as emoções feridas, e a mulher é emocional. Por quê? Porque ela tem um órgão a mais. Ela tem um útero, é de onde vem os sonhos, de onde vem muitas coisas, onde gera vida. Ela tem um sexto sentido. E ela é mais emocional. Então, se Satanás fere as tuas emoções, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar um lobo em pele de cordeiro na tua vida, vai destroçar as tuas emoções, vai arrebentar as tuas emoções, e através dos teus sentimentos todo destruído, você faz bobagem por aí. Verdade. Agora, quando você tem um sacerdote que te ama, que te protege, que te cuida, que é Cristo Jesus, então, para você exercer essa autoridade, até por isso que a mulher muitas vezes, na maioria das vezes, 99, 98, vou colocar por cento aqui, ó, das mulheres que não sabem a sua identidade, ou o seu chamado, ou o seu propósito em Cristo, elas não sabem por quê? Porque elas são feridas nas emoções e por tudo que ela passou. Elas foram desprotegidas. Algumas porque não teve pai, outras porque teve e não teve, outras porque passaram por namorados, ou maridos, ou pessoas que só abusaram, usaram como objeto, usaram de palavras agressivas, torturas mentais, físicas. Então a mulher é desprotegida. Então quando ela entra para esse contexto e cuida, começa a entender que ela é filha, primeiramente o primeiro marido dela vai ser Jesus Cristo. Quando ela entende que ela tem um pai, que ela tem um marido, que ela tem um esposo que cuida dela,
Deus só vai colocar um cara segundo a vontade do coração dele para continuar o que ele já faz. Verdade. Então, quando há esse encontro da mulher com o seu marido que tem propósito, o cara que tem visão, ela se sente segura, ela se sente protegida. Ela não liga para dinheiro, ela não liga para nada. Ela vai se sentir protegida naquele contexto e ela vai passar a te amar. E você vai amar ela. Esse é o papel. Então, quando você entende quem é Cristo, que Ele é teu pai, que Ele é teu noivo, que Ele é teu Senhor, que Ele é quem cuida, o protetor de Israel, que não dorme, e depois ela tem um marido, um namorado, alguém que vai proteger, vai continuar fazendo isso, ela vai entender certinho uma boa parte do seu chamado. E a pessoa não vai destruir aquilo Não, que ela muito nasceu pelo para contrário, ser. Ela vai agregar. impulsionar. Porque a identidade que a gente tem em Deus ela já tá mais firme, né? Já tá mais revelada. Então, a pessoa que vem, ela não vem para destruir. Porque o que mais acontece no relacionamento hoje é pessoas que se destroem entre si, destrói a identidade no outro, tira os sonhos, né? A pessoa tem um sonho de ser mãe, aí conhece um rapaz que fica com ela, e daí engravida, não assume o filho, acabou com o sonho. No começo, então, vai destruindo. A pessoa errada na sua vida, ela vai destruir a sua identidade, vai acabar com a sua vida. Exatamente. Então, por isso que você tem que ter paciência, calma. Eu nasci para viver esse dia, porque hoje eu posso falar glória a Deus, né, amor? Ela fala, Di, eu me sinto segura contigo. Você me traz segurança e isso enche meu coração, eu fico muito feliz. Porque, sério, assim, ó, ela pode falar, ela tá aqui. Tem coisas que eu não sou bom, mas depois que eu conheci ela e que a gente começou a nos relacionar, eu fui buscar outras linguagens do amor que eu não era bom e que eu ignorava para amar ela em todas as linguagens do amor. Eu uso as 5. Eu uso as 5 dela. Eu uso as 5 com ela. Eu trato ela como minha princesa, como a mulher dos meus olhos, a menina que o Senhor escolheu. Ela entendeu? Ela é que eu sou o mordomo da vida dela. Cristo me deu ela para cuidar dela. Um dia eu vou subir lá e ele vai me cobrar. Ei, você cuidou bem da sua esposa? Mas é que aqui não tem jeito, meu filho. Apartai-vos de mim. Não, eu quero subir, então... Eu falei pra ela, se eu não prestar pra ser teu amigo, eu não vou prestar pra ser teu namorado. E o reflexo do nosso relacionamento do namoro é o reflexo do nosso casamento. Então não adianta eu vir aqui pra você mentir fundos imundos e na hora de casar, eu falar que quando eu casar eu vou ser. Não, tem que ser agora. Tem que te mostrar quem eu sou agora. Verdade. Cara, ponto. Sensacional. E eu faço isso e isso que agregou mais na minha identidade. Eu já tinha minha identidade em Cristo Jesus. Eu já tinha minha unção em Cristo Jesus. E agora que nós estamos juntos, eu vejo assim que o mundo espiritual está mais diferente comigo. E é uma identidade de homem. Não, é homem. E assim, alastrou, alargou, expandiu, transbordou. Por quê? Porque eu me sinto amado, o homem quer ser amado. A Bíblia fala que o homem que é recompensado, amado dentro de casa, ele será recompensado e publicado nas esquinas da cidade. Então, tipo assim, é porque eu me sinto seguro, eu me sinto amado. Eu sei que eu tenho uma pessoa que não vai me trair, que não vai me enganar. É difícil, eu passei por alguns processos que até eu entender isso junto com ela foi difícil. Mas quando eu entendi, eu falei, fechou, meu. E aí eu entendi que alastrou, por quê? Porque agora eu me sinto homem. Eu me sinto sacerdote, eu me sinto mais homem de Deus, com o coração mais conectado ao Pai. Independente do meu erro, do meu pecado, do que eu faço, não é isso que me define. O que me define é o que a palavra de Deus diz, e diz que eu sou filho cordeiro com Cristo. Ponto. É isso que eu sou. Nossa, gente. Que momento maravilhoso conhecer mais, né, da história do Diego. Eu queria, antes de terminar aqui, pra gente ir pro final, que a gente já tá, acho que umas 2 horas de deixar, a gente vai virando, né? Já falamos bastante. Né? Tem algum versículo que você carrega dentro de você que é uma coisa assim que você... Assim, uma coisa que te marca, uma coisa que você sempre vai falar, vai pregar sobre isso, ou algum personagem da Bíblia que você se identifique? Um personagem da Bíblia que eu me identifico muito é Davi. Porque quando eu não tinha identidade, eu recebi uma profecia falando que Deus tinha colocado uma grandeza dentro de mim que eu não reconhecia, mas que eu era grande igual Davi, um homem segundo a vontade do coração de Deus. E um versículo, posso ler Pode aqui? Sim, fica à vontade. Eu ia falar de cabeça, mas é melhor eu ler para não falar besteira. Mas é Gálatas 2, 19 e 20. Que está escrito assim, ó. Só correr aqui rapidinho. Gálatas aqui, achei. Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo mortal, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por amor a mim. Então eu vivia num contexto de lei. Eu morri para essa lei porque eu estava afim de morrer para ela, quando encontrei a Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo pela fé nele que me amou e se entregou por mim. Uau, glória a Deus. Esse é o meu versículo preferido. Maravilhoso. Gente, foi sensacional. Queria agradecer aqui o Diego, a Miriam que está aqui assistindo a gente. Outro dia eu quero trazer ela pra gente conversar também, né? Porque o ideal é trazer, assim, cada pessoa trazer a visão que Deus deu, trazer a identidade que Jesus deu. Para as pessoas que ainda não entendem isso, elas... Desculpa te cortar, mas para não ficar só eu falei que a mentira, ela tinha que vir aqui falar com a parte dela, como é verdade. Então, para a gente aprender, né, com testemunhos reais, de pessoas reais, que não são super crentes, que não tem aquela religiosidade que a gente vê por aí, que realmente tem um antes e depois da vida com Jesus. E é isso que eu quero trazer para vocês sempre aqui. Então, agradeço quem assistiu, agradeço ao Diego que veio aqui, a Miriam que tá aqui, meu irmão maravilhoso que tá aqui também. Só para lembrar que a gente grava aqui no estúdio do meu irmão, que é o Estúdio Ploc. Então, se você tem vontade de fazer um podcast ou fazer gravação de vídeo para curso, você pode fazer aqui. Pode me chamar ou pode chamar o Thiago também. Agradeço. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.